Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 21. Geis. Olá. Grito. Alguém consegue me ouvir? Sinto as paredes engolindo o som e percebo que é inútil. Dou um empurrão na porta com toda a força, na esperança de que o peso do meu corpo quebre a tranca. Nada. Foi o mesmo que me jogar em uma parede de concreto. Em pânico, esmurro a madeira. Merda. Merda. Ei. Grito, desesperada agora. Ei. Socorro. A última palavra. Um súbito flashback de outra sala. Gritando a plenos pulmões, gritando até minha voz ficar rouca, mas nunca parecia alto o suficiente. Ninguém veio. Socorro. 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 Alguém me ajude. Ela não está. Meu corpo inteiro treme. E então, de repente, a porta se abre e uma luz se acende. Há um homem parado ali. Dou um passo para trás. É Anthony, o sujeito que acabei de ver quebrando casualmente uma garrafa em uma mesinha. Não. Percebo que estou errada. Foi a altura, talvez, e a largura dos ombros. Mas esse homem é mais jovem e à luz fraca vejo que seu cabelo é mais claro, de um dourado escuro. Savea? Pergunta ele. Então, em inglês, você está bem? Desci para pegar minha roupa na máquina e ouvi. Você é britânico. Disparo. Tão britânico quanto a rainha, na verdade, com o sotaque característico da elite, a pronúncia perfeita. Um pouco parecido com o que Ben adotou depois que foi morar com seus novos pais. Ele olha para mim como se esperasse alguma explicação. Alguém me trancou aqui dentro. Estou trêmula agora que a adrenalina está passando. Alguém fez isso de propósito. Ele passa a mão pelo cabelo e franze a testa. Acho que não. A porta estava emperrada quando a abri. A maçaneta definitivamente parece um pouco travada. Penso em como fiz força. Será que poderia mesmo estar só emperrada? Bem, obrigada, digo, sem muita convicção. Tudo bem. Ele dá um passo para trás e olha para mim. O que você está fazendo aqui? Quer dizer, não na cave, mas no prédio? Você conhece o Ben, do terceiro andar? Vim passar um tempo com ele. Ele franze a testa. O Ben não me disse que ia receber alguém. Bom, foi meio que de última hora, digo. Então, você o conhece? Conheço. Ele é um velho amigo. E você é? Eu sou a Geis. Geis Adley, irmã dele. Eu sou o Nick. Ele dá de ombros. Bem, fui eu que sugeri que ele viesse morar aqui. Capítulo 22. Nick. Segundo andar. Propus que Geis fosse até meu apartamento, em vez de ficarmos conversando na escuridão fria da cave. Estou ligeiramente arrependido. Sugere que se sentasse, mas ela está andando de um lado para o outro da sala, examinando minha bicicleta Peloton, minhas estantes de livros. Sua calça jeans está gasta nos joelhos, os punhos do suéter puídos, as unhas roídas até o sabugo feito minúsculos pedaços de conchas quebradas. Ela emana uma energia tensa e inquieta, bem diferente da languidez da postura casual de Ben. O jeito de falar também é diferente. Ela não estudou em escola particular, imagino. Mas o sotaque de Ben mudava dependendo de com quem ele estava falando. Levei um tempo para perceber isso. Ei, diz ela, de repente. Posso jogar um pouco de água no rosto? Estou muito suada. Fique à vontade. O que mais posso dizer? Ela volta alguns minutos depois. Sinto uma lufada de Eau de Messier da Anne Goutal. Ou ela usa o mesmo perfume que eu, o que parece improvável. Ou passou um pouco enquanto estava no banheiro. Está melhor? Pergunto. Sim, muito, obrigada. Ei, gostei da sua super ducha. É assim que se chama, não é? Continuo observando-a enquanto ela examina a sala.
Há uma semelhança com ele. De alguns ângulos, é quase perturbadora. Mas a compleição dela é diferente da de Ben. Ela é ruiva, e ele tem cabelo castanho, o corpo pequeno e rijo. Isso, e a maneira curiosa como ela perambula pela sala, avaliando o lugar, me faz pensar em uma pequena raposa. Obrigado por me ajudar, diz ela. Por um momento, pensei que nunca ia sair de lá. Mas o que é que você estava fazendo na cave? Onde? Na cave, explico. Quer dizer adega, em francês. Ah, tá. Ela mordisca a cutícula do polegar e dá de ombros. Estava dando uma olhada no lugar, acho. Eu vi a garrafa de vinho na mão dela. Reparei quando a colocou de volta na prateleira, achando que eu não estava olhando. Não vou mencionar isso. O dono daquela adega pode se dar ao luxo de ficar sem uma ou duas garrafas. É enorme lá embaixo, diz ela. Aquele lugar foi usado pela Gestapo durante a guerra. Conto. O quartel-general principal deles era na Venifolk, perto do Bois de Boulogne. Mas no fim da ocupação eles sofreram uma superlotação. E usaram a cave para manter os prisioneiros. Membros da resistência, esse tipo de coisa. Ela faz uma careta. Acho que faz sentido. Aquele lugar tem um clima pesado, sabe? Minha mãe acreditava nessas coisas. Energia, auras, vibrações. Acreditava. Eu me lembro de Ben falando sobre a mãe. Certa noite, bêbado num bar. Mesmo bêbado, suspeito que ele nunca revelasse mais do que desejava. Enfim, diz ela, nunca acreditei de verdade nessas coisas. Mas dá para sentir algo. Este prédio me dá arrepios. Ela se detém. Desculpe, não tive a intenção de ofender. Não. Tudo bem. Acho que entendo o que você está falando. Então, você é a irmã do Ben. Quero descobrir o que exatamente ela está fazendo aqui. Ela sente. Sou. Mesma mãe, pais diferentes. Percebo que ela não diz nada sobre Ben ter sido adotado. Eu me lembro do meu choque ao descobrir, mas também de pensar que fazia sentido. O fato de não ser possível rotulá-lo como fazíamos com os outros alunos do nosso ano na universidade. Os caras sérios do remo, os alunos modelo, os festeiros desregrados. Sim, havia o sotaque de escola pública, a desenvoltura, mas sempre parecia que havia mais alguma camada por trás de tudo. Indícios de algo mais brutal, mais sombrio. Talvez fosse por isso que as pessoas ficavam tão intrigadas com ele. Gostei da sua gáguia, diz Jace, indo em direção à cozinha. Tinha uma parecida em um café onde eu trabalhei. Uma risada, sem muito humor. Posso não ter frequentado uma escola e uma universidade sofisticadas como meu irmão, mas sei fazer um leite vaporizado incrível. Sinto um tom amargo em sua voz. Quer um café? Posso fazer para você. Infelizmente, só tenho leite de aveia. Você tem cerveja? Pergunta ela, esperançosa. Sei que é cedo, mas estou precisando. Claro, e fique à vontade para se sentar, digo, indicando o sofá. Observá-la perambulando pela sala, mais a privação de sono, está me deixando um pouco tonto. Vou até a geladeira pegar 2 garrafas, cerveja para ela, kombucha para mim, pois nunca bebo antes das 7. Antes que eu possa me oferecer para abrir a cerveja, ela tira um isqueiro do bolso, encaixa-o embaixo da tampa e de alguma forma consegue tirá-la. Eu a observo, pasmo ligeiramente chocado ao mesmo tempo. Quem é essa garota? Não me lembro do Ben ter comentado que você vinha passar um tempo aqui, digo da forma mais casual possível. Não quero que ela tenha a impressão de que a estou acusando de alguma coisa, mas ele com certeza não comentou nada. É verdade que não nos falamos muito nas últimas semanas. Ele andava ocupado demais. Bom, foi meio que de última hora. Ela acena vagamente com a mão. Quando você o viu pela última vez? Pergunta em seguida. O Ben? Alguns dias atrás, acho. Então você não falou com ele hoje? Não. Aconteceu alguma coisa. Eu a observo roer a unha do polegar com tanta força que me faz estremecer. Vejo uma pequena gota de sangue brotar no sabugo. Ele não estava aqui quando cheguei ontem à noite. E desde ontem à tarde não tenho notícias dele. Sei que isso vai soar estranho, mas acha que ele poderia estar com algum problema. Eu me engasgo com o gole que acabei de tomar. Problema? Que tipo de problema? É só que parece ter alguma coisa errada. Ela mexe no colar de ouro em volta do pescoço. Noto medalhinha com o santo balançar. É igual a dele. Ele me deixou uma mensagem de voz. E a gravação, meio que interrompida no meio. E agora ele não está mais atendendo ao celular. Não leu nenhuma das minhas mensagens. A carteira e as chaves dele ainda estão em casa. E sei que ele não saiu com a Vespa porque a vi no porão. Mas isso é a cara do Ben, não é? Ele provavelmente viajou por alguns dias. Foi atrás de uma história só com algumas centenas de euros no bolso. Daqui dá para pegar um trem para praticamente toda a Europa. Ele sempre foi assim, desde a faculdade. Desaparecia e voltava alguns dias depois dizendo que tinha ido para Edimburgo porque deu vontade, ou que havia decidido conhecer Norfolk Broyes, ou que tinha se hospedado em um albergue e feito trilha nas montanhas de Brecon Beacons. O restante de nós ficava em nossa pequena bolha, mal nos lembrando, alguns querendo esquecer, de que havia um mundo lá fora. Não nos teria ocorrido sair dali, mas ele ia embora, sozinho, como se não estivesse cruzando uma barreira invisível. Aquele anseio, aquele ímpeto que ele tinha. Acho que não, diz Jace, interrompendo minhas lembranças. Ele não faria isso, sabendo que eu estava vindo. Mas ela não parece muito segura e quase soa como se estivesse fazendo uma pergunta. De qualquer forma, você parece conhecê-lo bem. Não nos víamos com muita frequência até recentemente.
Isso, pelo menos, é verdade. Sabe como é. Mas ele entrou em contato comigo quando se mudou para Paris. E ao nos reencontrarmos, a sensação foi de que o tempo não tinha passado. Na verdade, sou levado de volta àquele reencontro, quase 3 meses atrás. Minha surpresa, meu choque, ao receber o e-mail dele depois de tanto tempo, depois de tudo. Um bar de esportes em Saint-Germain. O chão grudento e o balcão pegajoso, camisetas de times franceses de rugby autografadas pregadas na parede, pedaços de charcutaria parecendo mofados acompanhados de cerveja e da seleção francesa de rugby jogando em cerca de 15 telas diferentes. Mas parecia nostálgico, quase igual ao tipo de lugar que frequentávamos quando éramos estudantes, bebericando um copo de cerveja e fingindo ser homens de verdade. Colocamos a conversa em dia sobre a década perdida entre nós, meu tempo em Palo Alto, a carreira dele de jornalista. Ele pegou o celular para me mostrar seu trabalho. Não é nada muito contundente, disse ele, dando de ombros. Não é o que eu dizia que queria fazer. São banalidades, para ser sincero. Mas no momento as coisas estão difíceis. Eu deveria ter optado pela área da tecnologia, como você. Eu tosse, sem jeito. Cara, eu não diria que conquistei o mundo da tecnologia. Isso foi um eufemismo. Porém, fiquei quase mais decepcionado com a falta de sucesso dele do que com a minha. Eu esperava que ele já tivesse escrito um romance premiado. Nós nos conhecemos em um jornal universitário, mas a ficção sempre pareceu mais a praia dele, não o rigor factual do jornalismo. E se alguém se tornaria bem-sucedido, eu tinha certeza de que seria Ben Daniels. Se ele não conseguisse, que esperança haveria para o restante de nós? Sinto que estou correndo atrás de migalhas, disse ele. Vou a bons restaurantes, descolo uma noitada grátis de vez em quando. Mas não é exatamente o que achei que ia fazer. É preciso uma história de peso para entrar no mundo do jornalismo, fazer seu nome. Uma grande sacada. Cansei de Londres, do velho clube do Bolinha. Pensei em tentar a sorte aqui. Bem, nós dois tínhamos grandes planos quando nos vimos pela última vez. Mesmo que o meu não envolvesse muito mais que ficar bem longe do meu pai e o mais distante possível de casa. Um barulho repentino me traz de volta para a sala. Jace, perambulando novamente, derrubou um porta-retratos, um dos poucos que tenho na estante. Ela o coloca no lugar. Desculpe, mas é um barco legal. Na foto, é o iate do meu pai. E esse é você, com ele? Sim. Estou com mais ou menos 15 anos na foto. A mão dele no meu ombro, nós dois sorrindo para a câmera. Eu de fato o impressionei naquele dia, assumindo o leme por um tempo. Deve ter sido uma das únicas vezes em que senti que ele estava orgulhoso de mim. Uma gargalhada repentina. E essa aqui parece de um filme de Harry Potter, diz ela. Essas capas pretas. Isso é em Cambridge. Um grupo de estudantes depois de um jantar formal, no gramado do Parque Jesus Green, às margens do Rio Cam, à noite, usando nossos trajes formais segurando garrafas de vinho pela metade. Ao olhar para a foto, quase sinto o cheiro fresco da grama recém-cortada, a essência de um verão inglês. Foi lá que você conheceu o Ben? Foi. Nós trabalhamos juntos no Varsity, ele no editorial, eu no site. E nós dois frequentamos o Jesus. Ela revira os olhos. Os nomes que dão a esses lugares, estreita os olhos para enxergar melhor as pessoas. Ele não está nesta foto, está? Não. Ele tirou a foto, rindo, organizando todos nós em uma pose. Era a cara do Ben ficar por trás da câmera, não na frente, contar a história em vez de ser parte dela. Ela se volta para as estantes de livros. Anda de um lado para outro, lendo os títulos. É difícil imaginá-la parada. Você tem muitos livros em francês. Foi isso que o Ben estudou na faculdade, não foi? Francês ou algo assim. Bom, no início ele estudou línguas modernas. Sim. Depois mudou para literatura inglesa. Sério? Sua expressão fica mais obscura. Eu não sabia disso. Ele nunca me contou. Eu me lembro dos fragmentos que Ben me contou sobre ela enquanto estávamos viajando. A vida da irmã tinha sido muito mais difícil do que a dele. Não teve ninguém por perto para ajudar a juntar os cacos, sendo jogada de um lado para outro no sistema de assistência social, sem nunca encontrar um lar definitivo. Então você é o amigo que o ajudou a encontrar o apartamento? Pergunta ela. Eu mesmo. Parece incrível, disse Ben, quando sugere o apartamento no dia em que voltamos a nos encontrar. E você tem certeza disso, do aluguel? Acha que seria mesmo tão baixo assim? Preciso admitir que estou um pouco apertado de dinheiro no momento. Vou descobrir para você. Falei a ele. Mas tenho quase certeza. Sim. Quer dizer, não está muito bem conservado. Se você não se importar com alguns detalhes um pouco antiquados. Ele sorriu. De jeito nenhum. Você me conhece. Gosto de lugares com personalidade. E posso garantir que é muito melhor do que dormir no sofá dos outros. Posso levar meu gato? Eu ri. Claro que pode levar seu gato. Eu disse a ele que daria uma investigada. Mas acho que provavelmente é seu, se você quiser. Bem, valeu. Cara, quer dizer, sério, parece muito incrível. Sem problema. Fico feliz em ajudar. Então, isso é um sim. Você está interessado? Pode apostar. Ele riu. Vou até pagar outra bebida para você, para comemorarmos. Ficamos sentados lá por horas bebendo cerveja. E de repente foi como se estivéssemos em Cambridge outra vez, como se o tempo não tivesse passado. Ele se mudou alguns dias depois. Rápido assim. Estava ao seu lado no apartamento, enquanto ele olhava ao redor.
Eu sei que é um pouco retro. Falei. Definitivamente, tem personalidade. Quer saber? Acho que vou deixar assim. Eu gosto. Gótico. E pensei em como era bom ter meu velho amigo de volta. Ele sorriu para mim. Por algum motivo, de repente, senti que tudo poderia ficar bem. Talvez mais do que bem. Como se aquilo pudesse me ajudar a reencontrar o cara que eu tinha sido um dia. Posso usar seu computador? O quê? Sou subitamente arrancado das minhas lembranças. Vejo que Jace foi até meu e-mail. Essas malditas tarifas de roaming são um inferno. Só pensei em dar uma olhada no Instagram do Ben de novo, para o caso de ter acontecido alguma coisa com o celular dele, ele ter respondido a minha mensagem. Posso te dar a senha do Wi-Fi. Mas ela já está sentada com a mão sobre o mouse. Aparentemente não tenho escolha. Ela move o mouse e a tela se ilumina. Espere. Ela se inclina para frente, examinando o protetor de tela. Em seguida se vira para mim. Esses dois são você e o Ben, não são? Caramba, ele parece tão jovem. Você também. Não ligo meu computador há vários dias. Eu me forço a olhar. Acho que sim. Praticamente crianças. É tão estranho pensar isso. Eu me sentia muito adulto na época. Como se todos os mistérios do mundo tivessem sido repentinamente revelados para mim. E ainda éramos crianças, na verdade. Eu me viro para as janelas. Não preciso olhar a foto, posso vê-la de olhos fechados. A luz dourada e oblíqua. Nós dois de olhos semicerrados por causa do sol. Onde era isso aqui? Um grupo nosso passou o verão todo viajando sobre trilhos depois das provas finais. Como assim? De trem? É. Por toda a Europa. Foi incrível. Foi mesmo. A melhor época da minha vida, acho. Olho para Jace. Ela fica em silêncio, parece perdida em pensamentos. Você está bem? Estou, claro. Ela força um sorriso. Um pouco de sua energia parece ter se esvaído. Então, onde essa foto foi tirada? Em Amsterdã. Acho. Acho não, eu sei. Como poderia esquecer? Ao olhar para aquela foto, sinto o sol do fim de julho no rosto, sinto o fedor sulfuroso das águas quentes do canal. Aquela época é tão nítida, embora essas lembranças tenham mais de uma década. Mas tudo naquela viagem pareceu importante. Tudo que dissemos, tudo que fizemos. Capítulo 23. Jace. Acabei de me lembrar, diz Nick, olhando para o relógio. Eu na verdade tenho que sair. Desculpe, sei que você queria usar o computador. Digo, um pouco confusa. Tudo bem, mas você pode me passar a sua senha? Vou ver se consigo entrar no Wi-Fi lá do apartamento. Claro. De repente, ele parece muito ansioso para sair. Talvez esteja atrasado para alguma coisa. O que foi? Pergunto. Trabalho? Eu queria saber o que ele faz da vida. Tudo nesse cara dá a entender que ele tem dinheiro, mas de uma maneira discreta. Ao dar uma olhada em sua casa, notei alto-falantes sofisticados, Bang Olufsen. Vou pesquisar mais tarde, mas já dá para ver que são caros. Uma câmera extravagante, Leica, um monitor enorme no canto, Apple e aquela máquina de café com cara de profissional. No entanto, é preciso prestar atenção para enxergar a riqueza. Os pertences de Nick indicam que ele é um cara com muito dinheiro, mas que não quer ostentar. Talvez fique um pouco constrangido por isso. Mas os objetos contam uma história, assim como os livros em suas estantes. Os títulos se consigo entender, pelo menos. Investimento avançado, o investidor tecnológico, capturando um unicórnio, a ciência da autodisciplina. E os itens do banheiro. Passei cerca de 3 segundos jogando água fria no rosto e o resto do tempo dando uma boa vasculhada nos armários. Dá para descobrir muito sobre alguém pelo seu banheiro. Percebi isso quando era levado para conhecer possíveis famílias temporárias. Ninguém nunca impede uma visita de usar o banheiro. Eu entrava lá, dava uma vasculhada, às vezes pegava um batom ou um frasco de perfume, outras vezes explorava os quartos no caminho de volta, descobria se estavam escondendo alguma coisa assustadora ou estranha. No banheiro de Nick, encontrei coisas básicas, enxaguante bucal, pasta de dente, loção pós-barba, paracetamol, produtos de higiene pessoal finos, de marcas como a Aesop e Byredo. E então, interessante, um estoque considerável de oxicodona. Todo mundo tem sua droga de preferência, eu entendo. Experimentei algumas coisas, no passado, quando parecia que seria mais fácil parar de me importar, meio que escapar pela porta dos fundos da vida. Não era para mim, mas eu entendo. E acho que caras ricos também sofrem. Eu estou, bom, entre um emprego e outro, no momento, diz Nick. O que você fazia antes? Pergunto, me afastando relutantemente da mesa. Posso apostar que o último trabalho dele não era em uma espelunca com palmeiras infláveis, de flamingos pendurados no teto. Passei um tempo em São Francisco. Palo Alto. Estácio UPS de tecnologia. Um anjo, sabe? Não. Um investidor anjo. Deve ser bom falar de maneira tão casual sobre procurar emprego. Claramente, entre um emprego e outro não significa que ele está com dinheiro contado. Ele se espreme para passar por mim e chegar à porta. Eu estava bloqueando seu caminho. Como um bom inglês rico, ele provavelmente é educado demais para pedir que eu saia da frente. Sinto o perfume quando ele passa, defumado, caro e delicioso, o mesmo que borrifei em mim no banheiro. Digo, desculpe,
Estou atrasando você. Tudo bem. Mas tenho a impressão de que ele não está tão relaxado quanto aparenta. Algo em sua postura. Talvez a mandíbula cerrada. Bem, obrigada pela ajuda. Olha, começa ele. Tenho certeza de que não é nada para se preocupar. Mas ainda assim quero ajudar. Qualquer coisa que eu possa fazer, qualquer pergunta que eu possa responder, vou tentar. Tenho uma dúvida. Sim. Você sabe se o Ben está saindo com alguém? Ele franze a testa. Com alguém? É tipo uma namorada ou algo mais casual? Por que a pergunta? Só um palpite. Não sou nem um pouco puritana, mas alguma coisa em mim acha repulsivo descrever a calcinha que encontrei na cama de Ben. Nick leva a mão à cabeça, o que só bagunça mais seus cachos. Ele é lindo. Sim, todo meu foco está em encontrar Ben, mas também não sossega. Sempre tive um fraco idiota por caras educados e riquinhos. Não estou dizendo que me orgulho disso. Não que eu saiba, diz ele, por fim. Acho que ele não tem namorada. Mas imagino que eu não saiba tudo sobre a vida dele aqui em Paris. Quer dizer, nós meio que tínhamos perdido contato antes de ele vir para cá. Eu sei como é. Mas isso é a cara do Ben, não é? Dissera Nick um pouco antes. Ele sempre foi assim, desde a faculdade. E a única coisa que consegui pensar foi, sempre foi assim? E se ele vivia se ausentando sem pensar 2 vezes quando estava em Cambridge, como não encontrava tempo para me ver? Ele sempre dizia que estava muito ocupado com os trabalhos da faculdade ou que não podia perder nenhuma reunião com o orientador. Sabe como é? Mas eu não sabia, é claro. E ele sabia disso. Uma das únicas vezes que Ben foi me ver, na época em que eu estava morando em um lar temporário em Milton Keynes, foi quando sugere uma viagem a Cambridge. Eu suspeitava que a ameaça de sua irmã adotiva asquerosa aparecendo e prejudicando sua imagem pudesse funcionar. Ao pensar nisso, sinto uma pontada de algo que espero ser raiva, não mágoa. Mágoa é pior. Desculpe eu não ter ajudado mais, diz Nick, mas se precisar de mim, estou aqui. Só um andar abaixo. Nossos olhos se encontram. Os deles são de um azul muito escuro, não castanhos, como eu pensava. Tento enxergar além do pequeno impulso da atração. Será que posso confiar nesse cara? Ele é amigo do Ben. Diz que quer muito ajudar. O problema é que não sou boa em confiar nas pessoas. Faz tempo demais que me acostumei a não contar com ninguém. Mas Nick pode ser útil. Ele conhece Ben, pelo visto melhor do que eu, em alguns aspectos. Claramente fala francês. E parece um sujeito decente. Penso na estranha e nervosa Mimi e na glacial Sophie Meunier. É bom pensar que alguém neste prédio pode ser um aliado útil. Ele veste um elegante casaco de lã azul marinho e enrola no pescoço um cachecol cinza que parece macio. Vai até a porta e a abre para mim. Foi um prazer conhecer você, Jace, diz, com um sorriso discreto. Parece a pintura de um anjo. Não sei de onde vem essa ideia. Talvez seja porque ele mesmo usou essa palavra há pouco. Mas sei que é a imagem certa, até mesmo perfeita. Um anjo caído. São os cachos dourado escuros, as olheiras roxas sob os olhos azul escuros. Minha mãe também gostava de anjos. Ela sempre dizia para mim e Ben que todos temos um anjo que cuida de nós. Pena que o dela não parecia estar à altura do trabalho. E, olha, diz Nick, tenho certeza de que o Ben vai aparecer. Obrigada. Eu também acho. Tento acreditar nisso. Vou te dar meu número. Ótimo. Entrego meu celular a ele, que salva o contato. Quando o pego de volta, nossos dedos se roçam e ele abaixa rapidamente a mão. De volta ao apartamento de Ben, fico aliviado ao descobrir que consigo acessar o Wi-Fi de Nick daqui. Entro no Instagram de Ben e procuro por Nick Miller, o nome que ele salvou no meu celular, mas não consigo encontrá-lo entre seus seguidores. Tento uma busca mais geral e os resultados são Nick Miller de toda parte, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Percorro a lista até meus olhos arderem. Mas são jovem demais, velho demais, carecas, do país errado. O Google também é inútil. Há um sujeito fictício chamado Nick Miller de um programa de TV que aparece em todos os resultados. Desisto. Quando estou prestes a colocá-lo de volta no bolso, ele vibra com uma mensagem. E, por um momento, penso, bem, é uma mensagem do Ben. Seria incrível, depois de tudo. Mas é de um número desconhecido. Recebi sua mensagem sobre o Ben. Não tenho notícias dele. Mas ele me prometeu alguns textos e tinha uma história para me oferecer. Vou passar o dia trabalhando no Café Belle Époque, ao lado do Jardim do Luxembourg. Você pode me encontrar lá. Te fico confusa por um momento, então rolo a tela para cima e percebo que é o cara para quem mandei mensagem mais cedo. Tiro a carteira de Ben do bolso para me lembrar do seu nome completo. Theo Mendelson, editor do Guardian em Paris. Estou indo agora. Respondo. Pouco antes de guardar o cartão na carteira, percebo que há outro atrás dele. Chama minha atenção porque é muito simples, incomum. Feito de metal, de um azul escuro quase preto, com uma imagem parecida com fogo de artifício explodindo realçada em dourado. Sem texto, nem números, nem nada. Não é um cartão de crédito. Muito menos um cartão de visita. Então o que é? Hesito. Sinto o peso surpreendente dele na palma da mão e o coloco no bolso. Quando abro a porta do pátio, percebo que já está começando a escurecer. O céu da cor de um hematoma antigo. Quando isso aconteceu? Não notei as horas passando. Este lugar engoliu o tempo, como se estivéssemos em um conto de fadas. Enquanto caminho pelo pátio, ouço um som próximo, algo raspando.
Então me viro e levo um susto ao ver uma figura pequena e curvada parada apenas alguns metros à minha direita. É a velha, a que vi ontem à noite. Ela usa um lenço amarrado sobre o cabelo grisalho e uma espécie de cardigã comprido e disforme por cima de um avental. O nariz e o queixo despontam do seu rosto, as olheiras fundas sob os olhos. Ela pode ter qualquer idade entre 70 e 90 anos. Está segurando uma vassoura, que usa para juntar as folhas secas em uma pilha. Seus olhos estão fixos em mim. Bonsuir, digo a ela. Você viu-o bem? Do terceiro andar? Aponto para as janelas do apartamento. Mas ela simplesmente continua varrendo, o tempo todo me observando. Ela se aproxima ainda mais. Os olhos sempre em mim, praticamente sem piscar. Apenas uma vez, depressa, ela olha para o prédio, como se estivesse verificando algo. Então abre a boca e murmura, um som não muito diferente das folhas secas ásperas. Não há nada para você aqui. Eu a encaro. Como assim? Ela balança a cabeça. E então se vira e se afasta, voltando a varrer. Tudo aconteceu tão rápido que eu poderia quase acreditar que imaginei a coisa toda. Quase. Fico olhando para sua figura curvada, retraída. Pelo amor de Deus, parece que todo mundo que encontro fala por meio de enigmas, exceto Nick, talvez. Sou invadida pelo desejo repentino, quase violento, de correr até ela, não sei, sacudi-la ou algo assim, forçá-la a me explicar o que quis dizer com aquilo. Engulo minha frustração. Quando me viro para abrir o portão, tenho certeza de que sinto seu olhar nas minhas costas, concreto como o toque da ponta dos dedos. E, ao sair para a rua, não consigo deixar de me perguntar, será que isso foi um aviso ou uma ameaça? Capítulo 24. Concierge. Portaria. O portão se fecha com um ressoar metálico atrás da garota. Ela acha que está hospedada em um prédio residencial normal. Um lugar que segue regras comuns. Não tem ideia de onde se meteu. Penso nas instruções de Madame Meunier. Sei que não tem escolha a não ser obedecer. Há muito em jogo para que eu não coopere. Vou avisar que a garota acabou de sair, como ela me pediu. Vou avisar quando a garota voltar também, como a funcionária obediente que sou. Não gosto da Madame Meunier, como já deixei claro. Mas fomos forçados a estabelecer uma aliança incômoda com a chegada dessa garota. Ela anda bisbilhotando, fazendo perguntas para os moradores, exatamente como ele fez. Não posso permitir que ela chame atenção para este lugar. Ele queria fazer o mesmo. Há coisas aqui que tenho que proteger, sabe? Justamente por isso nunca poderei deixar este trabalho. E até recentemente eu me sentia segura aqui. Porque essas pessoas têm segredos. Mas me aprofundei muito nesses segredos. Sei demais. Eles não podem se livrar de mim. E eu nunca poderei me livrar deles. Ele era gentil, o recém-chegado. Só isso. Notava minha presença. Me cumprimentava cada vez que passava por mim no pátio, na escada. Me perguntava como eu estava. Comentava sobre o tempo. Não parece muito, não é? Mas a sensação era de que fazia muito tempo que ninguém prestava atenção em mim. Muito menos era gentil comigo. Muito tempo que eu não era sequer notada como um ser humano. E logo depois ele começou a fazer perguntas. Há quanto tempo você trabalha aqui? Perguntou ele, enquanto limpava o chão de pedra na base da escada. Muito tempo, monsieur. Torce o esfregão dentro do balde. E como veio trabalhar aqui? Espere, eu ajudo. Ele carregou o balde de água pesado pelo corredor para mim. Minha filha veio para Paris primeiro. Eu vim atrás dela. O que ela veio fazer em Paris? Isso tudo foi há muito tempo, monsieur. Estou interessado, mesmo assim. Isso me fez olhá-lo com mais atenção. De repente, tive a sensação de que já tinha dito a ele o suficiente. Era um estranho. Será que não era gentil demais? Interessado demais? O que queria de mim? Fui muito cuidadosa com a minha resposta. Não é uma história muito interessante. Talvez outra hora. Monsieur, tenho que continuar meu trabalho. Mas obrigada pela ajuda. Claro, não quero atrapalhar. Por tantos anos, minha insignificância e invisibilidade têm sido uma máscara por trás da qual posso me esconder. E, no processo, evitei remexer no passado. Reviver a vergonha. Como digo, este trabalho pode ter algumas pequenas perdas de dignidade. Mas não envolve vergonha. No entanto, o interesse dele, suas perguntas. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti vista. E, feito idiota, caí na sua armadilha. E agora essa garota veio aqui atrás dele. Ela precisa ser encorajada a ir embora antes que descubra que as coisas não são o que parecem. Talvez eu possa convencê-la. Capítulo 25. Geis. É estranho estar de volta entre as pessoas, o trânsito, o barulho, depois o silêncio do prédio. Desorientador também, porque ainda não sei exatamente onde estou, como as ruas por aqui se conectam umas às outras. Dou uma olhadinha rápida no mapa no meu celular, para não gastar muitos dados. Descubro que o café onde vou me encontrar com esse tal de Theo fica do outro lado da cidade, do outro lado do rio. Então decido pegar o metrô, mesmo que isso signifique usar mais uma das notas que roubei do bem. Parece que quanto mais me afasto do apartamento, mais fácil fica de respirar.
É como se parte de mim sentisse o cheiro da liberdade e nunca mais quisesse voltar para dentro daquele lugar, embora eu saiba que terei que fazer isso. Ando pelas ruas de paralelepípedos, passo por cafés lotados com cadeiras de vime na calçada, pessoas conversando enquanto bebem vinho e fumam cigarro. Passo por um velho moinho de vento de madeira atrás de uma cerca viva e me pergunto o que isso está fazendo no meio da cidade, no jardim de alguém. Ao descer apressado um longo lance de degrau de pedra, sou obrigado a desviar de um sujeito dormindo em uma cabana feita de caixas de papelão úmidas. Deixo alguns euros em seu copo de papel. Um pouco adiante, atravesso praças elegantes que parecem quase idênticas, exceto pelo fato de que no meio de uma delas há sujeitos jogando uma modalidade de bocha e no outro um carrossel de cobertura listrada, com crianças montadas em formas de cavalos e peixes pulando. Quando chego às ruas mais movimentadas perto da estação de metrô, sou invadido por uma sensação tensa e estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer. É como um cheiro no ar, e tenho um bom faro para problemas. Eis que vejo 3 viaturas da polícia estacionadas em uma rua lateral. Policiais sentados dentro dos veículos com capacetes e coletes de proteção. Por instinto, mantenho a cabeça baixa. Sigo o fluxo de pessoas entrando na estação de metrô. Fico preso na catraca porque me esqueço de tirar o pequeno ticket de papel. Não sei como destravar as portas do vagão quando o metrô chega. Então o cara tem que me ajudar a entrar antes que ele vá embora sem mim. Tudo isso me faz sentir uma turista perdida. O que odeio. Estar perdida é perigoso. Deixa a gente vulnerável. Enquanto estou no meio da aglomeração de corpos imprensados, fedorentos e quentes demais no vagão, tenho a sensação de estar sendo observada. Olho ao redor. Um grupo de adolescentes pendurados nas barras de apoio, parecendo ter saído de uma pista de skate dos anos 1990. Uma mulher jovem vestindo jaqueta de couro. Algumas idosas com cachorrinhos minúsculos, carrinhos de compras. Um grupo de pessoas com roupas bizarras, óculos de esqui na cabeça e bandanas no pescoço. Uma delas carregando um cartaz pintado. Mas nada obviamente suspeito. E quando chegamos à próxima parada, um homem tocando acordeão entra, bloqueando a vista de metade do vagão. Ao sair do metrô, o caminho mais rápido parece ser por um parque, o Jardim do Luxemburgo. Lá, a luz é roxa, inconstante, não exatamente escura. Meus pés esmagam folhas que ficaram de fora das enormes pirâmides laranja fogueadas. Os galhos das árvores estão praticamente nus. Há um coreto vazio, um café fechado, cadeiras empilhadas. Mais uma vez tenho a sensação de estar sendo observada, seguida. Posso jurar que sinto o olhar de alguém sobre mim. Mas toda vez que viro para trás, ninguém se destaca. Então eu o vejo. Bem, ele passa de relance por mim, correndo ao lado de outro homem. Como assim? Ele deve ter me visto. Então por que não parou? Bem, grito, acelerando o passo. Bem, mas ele não olha para trás. Começo a correr. Mal consigo distingui-lo desaparecendo sob a luz fraca. Merda. Sou muitas coisas, mas não uma boa corredora. Ei, bem, pelo amor de Deus. Ele não se vira, embora vários outros corredores olhem para mim enquanto passam. Por fim, estou logo atrás dele, quase sem fôlego. Estendo a mão, toco seu ombro. Ele me encara. Dou um passo para trás. Não é bem. O rosto é totalmente diferente. Os olhos muito próximos, o queixo pequeno. Vejo a sobrancelha erguida de bem tão claramente que é como se ele estivesse parado diante de mim. Você me confundiu com aquele cara? Conhece é que tu Velks? Pergunta o desconhecido, irritado, e em seguida. O que você quer? Não consigo responder. Em parte porque está difícil respirar e falar ao mesmo tempo, mas principalmente porque estou muito confusa. Ele faz um breve gesto de que mulher louca para seu companheiro enquanto os dois se afastam correndo. É claro que não era bem. Ao observá-lo se afastar, vejo que está tudo errado. Ele é desajeitado correndo, os braços soltos e esquisitos. Nunca houve nada de esquisito em bem. Fico com a mesma sensação que tive quando ele passou correndo por mim. Foi como ver um fantasma. Asterisco, 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 café Belle Époque tem um aspecto um tanto festivo, cintilando em vermelho e dourado, a luz se derramando pela calçada. As mesas do lado de fora estão lotadas de pessoas conversando e rindo, e as janelas estão embaçadas por causa da condensação de todos os corpos amontoados em torno das mesas lá dentro. Virando a esquina, onde os aquecedores externos ainda não foram acesos, há um cara sozinho, curvado sobre um laptop, de alguma forma. Simplesmente sei que é ele. Theo? Eu me sinto em um encontro marcado pelo Tinder. Se ainda me desse o trabalho de ir a encontros assim e se os caras nesses aplicativos não fossem todos mentirosos e babacas. Ele olha para mim de cara amarrada. Cabelo escuro que há muito tempo precisa de um corte e o início de uma barba por fazer. Parece um pirata que decidiu se vestir com roupas comuns, um suéter de lã, com a gola puída, sob um casaco grande. Theo? Pergunto novamente. Nós trocamos mensagens sobre Benjamin Daniels. Eu sou a Jace. Ele faz um breve aceno com a cabeça. Puxa a pequena cadeira de metal na frente dele. A cadeira gruda na minha mão por causa do frio. Se importa se eu fumar? Acho que é uma pergunta retórica, pois ele já pegou um maço amassado de Marlboro Red. Tudo nele é meio amarrotado. De jeito nenhum. Vou fumar um também. Obrigada. Não tenho dinheiro para financiar o hábito de fumar, mas estou tão nervosa que preciso disso, mesmo que na verdade ele não tenha me oferecido. Ele passa os próximos 30 segundos tentando acender o cigarro com um isqueiro vagabundo, murmurando baixinho. Mas que merda, e acende. Porra. Acho que identifico um leve sotaque enquanto ele fala. Você é do leste de Londres? Pergunto.
pensando que talvez, se conseguir conquistar sua simpatia, ele fique mais disposto a ajudar. De que parte? Ele ergue a sobrancelha escura, mas não responde. Finalmente, o isqueiro funciona e os cigarros são acesos. Ele traga o seu comum asmático usando uma bombinha, depois se recosta e olha para mim. Theo é alto e parece desconfortável na cadeirinha. Uma das longas pernas cruzadas sobre a outra, o tornozelo sobre o joelho. Ele é meio atraente, para quem gosta de homens grosseiros. Mas não tenho certeza se gosto, e fico chocada comigo mesma por pensar nisso, dadas as circunstâncias. Então, diz ele, estreitando os olhos em meio à fumaça. Bem? Algo na maneira como pronuncia o nome sugere que eles não se davam muito bem. Talvez eu tenha encontrado a única pessoa imune ao charme do meu irmão. Antes que eu possa responder, um garçom se aproxima, parecendo irritado por ter que anotar nosso pedido, embora seja o trabalho dele. Theo, igualmente irritado por ter que se dirigir ao garçom e falar francês com sotaque inglês persistente, pede um expresso duplo e alguma coisa chamada Ricard. Trabalhei até tarde, prazo a cumprir. Sabe como é, diz ele, um pouco na defensiva. Mais para me aquecer do que qualquer outra coisa, peço um chocolate chaude. 6 euros. Vamos supor que ele vá pagar. Também vou querer essa outra coisa, digo ao garçom. O Ricard? Faço que sim. O garçom se afasta, de má vontade. Acho que não servíamos isso no Copacabana, digo. Onde? Um bar onde eu trabalhava. Até alguns dias atrás, na verdade. Ele ergue a sobrancelha escura de novo. Parece elegante. Era totalmente deplorável. Mas o dia em que o tarado decidiu mostrar seu pauzinho nojento para mim foi o dia em que finalmente decidi que tinha chegado ao limite. E foi nesse dia também que decidi que ia me vingar daquele canalha por todas as vezes que ele havia ficado tempo demais atrás de mim, o hálito quente e úmido na minha nuca, ou me afastar do caminho, com as mãos na minha cintura, por todos os comentários que fizera sobre minha aparência, sobre as roupas que eu usava, todas essas coisas que não eram exatamente assédio, mas no fundo eram, fazendo com que me sentisse um pouco menos eu mesma. Outra garota talvez tivesse ido embora naquele dia e nunca mais voltado. Outra ainda poderia ter chamado a polícia. Mas eu não sou assim. Muito bem, diz Theo, claramente sem tempo para jogar conversa fora. Por que você está aqui? O Ben, ele trabalha para você? Não. Ninguém trabalha mais para ninguém hoje em dia, não neste ramo. É um mundo cão, cada um por si. Mas, sim, às vezes peço a ele uma resenha, um artigo sobre viagem. Ele queria entrar nas matérias investigativas. Acho que você sabe disso. Eu balanço a cabeça. Na verdade, ele me deve uma matéria sobre os protestos. Protestos? É. Theo me encara como se não acreditasse que não sei do que se trata. As pessoas estão revoltadas com o aumento dos impostos e do preço da gasolina. A coisa ficou bem feia. Gás lacrimogênio, jatos de água, tudo junto. Passa o tempo todo no noticiário. Você deve ter visto. Eu cheguei aqui ontem à noite. Mas então me lembro. Vi viaturas da polícia perto da estação de metrô Pigalle. Penso no grupo de pessoas com óculos de esqui no vagão. E talvez alguns manifestantes. Provavelmente. Os protestos estão eclodindo por toda a cidade. E Ben ficou de escrever uma matéria sobre isso. Mas ele também ia me contar sobre o suposto furo que tinha para mim hoje de manhã, na verdade. Ele fez um grande mistério. Mas não tive mais notícias dele. Uma nova hipótese. Será que podia ser isso? Ben se aprofundou demais em alguma coisa. Irritou quem não deveria. E teve que... O quê? Fugir? Desaparecer? Ou... Não quero pensar nas outras possibilidades. Nossas bebidas chegam. Meu chocolate quente vem escuro e reluzente em uma pequena jarra acompanhada de uma xícara. Eu me sirvo. Bebo um gole e fecho os olhos, porque pode até custar 6 euros, mas é o melhor chocolate quente que já tomei na vida. Theo acrescenta 5 sachês de açúcar mascavo ao café e mexe. Em seguida, toma um longo gole do seu Ricard. Eu tomo do meu. Tem gosto de alcaçuz, uma lembrança de todas as doses de sambuca que bebi enquanto trabalhava no bar, compradas para mim por clientes ou surrupiadas à garrafa em uma noite de pouco movimento. Bebo tudo de um gole só. Theo ergue as sobrancelhas. Limpo a boca. Desculpe, eu estava precisando. As últimas 24 horas foram realmente péssimas. Sabe, o Ben desapareceu. Sei que você não tem notícias dele e não faz ideia de onde ele possa estar, não é? Theo dá de ombros. Lamento. Sinto a pequena esperança a qual estava me agarrando definhar e morrer. O que você quer dizer com desapareceu? Ele disse que estaria em casa ontem à noite, mas não estava. Não atende a nenhuma das minhas ligações, nem lê minhas mensagens. E tem várias outras coisas. Engulo em seco e conto a ele sobre o sangue no pelo do gato, a mancha de alvejante, os vizinhos hostis. Enquanto relato tudo isso, por um momento penso, como chegou a esse ponto? Eu, sentada aqui com um desconhecido em uma cidade estranha, tentando encontrar meu irmão desaparecido. Theo fica sentado tragando seu cigarro, os olhos semicerrados em meio à fumaça, a expressão impassível. O cara sabe fazer uma bela cara de paisagem. A outra coisa estranha, digo, é que ele está morando em um apartamento enorme e sofisticado. Quer dizer, não acredito que o Ben ganhe tanto assim escrevendo. A julgar pelo estado das roupas do Theo, suspeito que não. Não. As pessoas certamente não entram nesse ramo pelo dinheiro. Eu me lembro de mais uma coisa. O estranho cartão de metal que tirei da carteira de Ben. Tiro do bolso de trás da calça. Eu achei isto.
Significa alguma coisa para você? Franzindo a testa, ele observa o desenho dos fogos de artifício dourados. Não tenho certeza. Eu definitivamente já vi esse símbolo, mas agora não lembro onde. Posso ficar com ele? Eu te dou um retorno. Entrego o cartão a ele, um pouco relutante, porque é uma das poucas coisas que tem que parece uma pista. Theo pega o cartão, e há algo na maneira como ele o tira de mim que não me agrada. De repente, fica bastante ansioso, apesar de ter me dito que não conhece meu irmão muito bem e de não parecer preocupado com seu bem-estar. Ele não passa exatamente a impressão de ser um bom samaritano. Não confio nesse sujeito. Ainda assim, na minha posição, não tenho muita escolha. Tem mais uma coisa, digo, me lembrando. O Ben deixou uma mensagem de voz para mim ontem à noite, pouco antes de eu entrar na Gare do Nord. Theo pega meu celular e abre a mensagem. Ben diz, Oi, Jace? É estranho ouvir a mensagem de novo assim. Parece diferente da última vez que a escutei. De alguma forma nem sequer soa como Ben. É como se estivesse ainda mais longe do meu alcance. Theo escuta toda a mensagem. Parece que ele disse outra coisa no fim. Você conseguiu descobrir o que é? Não consigo ouvir. Está abafado demais. Ele ergue um dedo. Espere um pouco. Então enfia a mão na mochila ao lado da cadeira, tão surrada quanto todo o resto, e tira lá de dentro o fone de ouvido com fios embolados. Pronto. Eles cancelam o ruído e o volume máximo é bem alto. Quer um? Ele estende um dos fones para mim. Eu o coloco no ouvido. Ele aumenta o volume ao máximo e coloca a mensagem de voz para tocar desde o começo. Ouvimos a parte familiar da gravação. A voz de Ben. Oi, Jace. É o número 12 da Rua des Amantes. Está bem? 3º andar. E é só tocar o interfone. Vou estar acordado esperando você. Ele é interrompido no meio da frase, como em todas as vezes que a ouvi. Mas agora me dou conta. O que parecia um crepitar na mensagem de áudio é, na verdade, um rangido. Eu reconheço o som. São as dobradiças da porta do apartamento. E então ouço a voz de Ben à distância, baixa, mas ainda assim muito mais clara do que antes, quando era apenas um murmúrio. O que você está fazendo aqui? Uma longa pausa. Então ele diz, que porra é essa? Em seguida, um som, um gemido. Mesmo com o volume alto, é difícil dizer se é uma pessoa ou outra coisa que está fazendo aquele som. Uma das tábuas do piso estalando? Então, silêncio. Sinto ainda mais frio do que antes. E me pego levando a mão ao colar, segurando o pingente, agarrando com força. Theo reproduz a gravação novamente. E, por fim, uma terceira vez. Lá está a prova. Havia alguém no apartamento com Ben na noite em que ele gravou a mensagem de voz. Nós tiramos os fones de ouvido. Olhamos um para o outro. Diz Theo. Eu diria que isso é estranho pra cacete. Capítulo 26. Mimi, 4º andar. Ela não está no apartamento agora. Eu sei porque estou observando da janela do meu quarto. Todas as luzes estão apagadas no 3º andar, a sala é escura. Mas, por um momento, realmente acho que o vejo, surgindo das sombras. Então pisco e é claro que não tem ninguém lá. Se bem que seria a cara dele. Tinha o hábito de aparecer sem avisar, como fez na segunda vez em que o encontrei. Eu havia passado em uma antiga loja de vinis no caminho de volta da Sorbonne, Pele-Mele. Estava muito quente. Temos uma expressão em francês, soleil de plomb, para quando o sol parece pesado como chumbo. Estava assim naquele dia, por mais difícil que seja imaginar agora, nesse frio. Era horrível. Fumaça de escapamento e turistas suados bronzeados amontoados nas calçadas. Eu odeio turistas, mas odeio ainda mais no verão. Fico andando por toda parte com calor e raiva por terem vindo para a cidade e não para uma praia. Na loja, contudo, não havia nenhum, porque ela parece sombria e deprimente por fora. É exatamente por isso que eu gosto dela. Lá dentro estava escuro e frio, como debaixo d'água, os sons de fora abafados. Eu poderia passar horas lá dentro, em minha própria bolha, escondida do mundo, flutuando entre as pilhas de vinis e ouvindo disco após disco na cabine de vidro arranhado. Oi. Eu me virei. Lá estava ele, o cara que tinha acabado de se mudar para o 3º andar. Eu o via quase todos os dias, empurrando sua vespa pelo pátio e às vezes andando pelo apartamento, pois ele sempre deixava as venezianas abertas. Mas, de perto, era diferente. Eu via a barba por fazer no queixo, os pelos acobreados nos braços. Via a corrente que usava em volta do pescoço desaparecendo sob a gola da camiseta. Eu não esperava isso. No entanto, ele parecia arrumadinho demais. De perto, dava para sentir o cheiro do seu suor, o que parece nojento, mas era um cheiro apimentado e limpo, não o odor desagradável de cebola que se sente no metrô. Ele era um pouco velho, como eu disse a Camille, mas também bonito. Na verdade, me deixava sem fôlego. É Merveille, não é? Quase deixei cair o disco que estava segurando. Ele sabia meu nome. Havia lembrado. E, de alguma forma, por mais que eu odiasse meu nome, nos lábios dele soava diferente, quase especial. Fiz que sim, porque senti que não seria capaz de falar. Minha boca estava com um gosto metálico, talvez eu tivesse mordido a língua. Imaginei o sangue se acumulando entre meus dentes. No silêncio, ouvi o ventilador de teto. Vum, vum, vum.
como um coração batendo. Finalmente, consegui falar, que é quase todo mundo me chama de Mimi. Mimi, combina com você. Eu sou o Ben. O sotaque inglês, sua aspereza. Nós somos vizinhos. Eu me mudei para o apartamento no terceiro andar faz alguns dias. Sais, falei, e saiu como um sussurro. Eu sei. Parecia absurdo ele achar que eu não saberia. É um prédio muito legal. Você deve adorar morar lá. Dei de ombros. Toda aquela história. Todo aquele era incrível. A cave, o elevador. Tem um elevador de comida também. Deixei escapar. É uma das minhas coisas favoritas no prédio. Não sei ao certo porquê, mas de repente quis compartilhar isso com ele. Ben se aproximou. Um elevador de comida? Ele parecia muito animado e sentia um brilho caloroso por ter sido responsável por isso. Sério? Sério. Da época em que o prédio era um hotel particulier. Pertencia a uma condessa ou algo assim, e havia uma cozinha na cave. A comida e a bebida eram levadas para cima pelo elevador, e as roupas sujas desciam. Que incrível! Nunca vi um desses na vida real. Onde fica? Não. Espere, não me conte. Vou tentar encontrar. Ele sorriu. Percebi que eu estava sorrindo também. Ele puxou a gola da camiseta. Caramba, como está quente hoje. Vi o pequeno pingente pendurado pular para fora da gola. Você usa uma medalhinha de São Cristóvão? Mais uma vez, eu meio que deixei escapar. Acho que foi a surpresa ao vê-la reconhecer o santinho de ouro. Ah, ele olhou para o pingente. Era da minha mãe. Ela me deu quando eu era pequeno. Nunca tiro, meio que esqueço que estou usando. Tentei imaginá-lo criança e não consegui. Só conseguia vê-lo alto, de ombros largos, o rosto bronzeado. Ele tinha rugas, é verdade, mas percebi que não envelheciam. Apenas o deixavam mais interessante do que qualquer outro cara que eu já tinha conhecido. Como se ele tivesse ido a muitos lugares, visto e feito muitas coisas. Ele sorriu. Estou impressionado que você tenha reconhecido. É católica? Minhas bochechas enrubesceram. Meus pais me mandaram para uma escola católica. Uma escola católica para meninas. Seu papaizinho realmente queria que você se tornasse freira, disse Camille. O mais próximo que ele encontrou de um cinto de castidade. A maioria dos jovens que conheço, como Camille, estudou em grandes liceus, ia para a aula com as próprias roupas, fumava cigarro, beijava na rua na hora do almoço. Estudar em um lugar como Sueu Cervantes do Sacré-Cœur era coisa de gente esquisitona. Eu me sentia um personagem de Madeline, aquele livro infantil, o que significava que, quando estava de uniforme, era encarado por uns sujeitos nojentos no metrô e ignorado por todos os outros caras. O uniforme torna a gente incapaz de falar com garotos como um ser humano normal. E deve ter sido justamente por isso que meu pai escolheu aquela escola para mim. É claro que não fiquei o tempo todo na SSSC. Eles tiveram alguns problemas com o professor lá, um rapaz jovem. Então meus pais acharam melhor eu sair da escola. Nos meus últimos anos escolares, tive uma professora particular, o que era ainda pior. Reparei que Benjamin Daniels estava olhando para o disco que eu tinha nas mãos. Velvet Underground, disse ele. Adoro eles. O design da capa, de Andy Warhol, era uma sequência de fotos que mostravam lábios vermelhos molhados se abrindo para beber refrigerante de um canudinho. De repente, aquilo pareceu de alguma forma indecente, e senti minhas bochechas enrubescerem outra vez. Vou levar este, disse ele, me mostrando seu disco. Os Yeyeyeyas. Gosta deles? Dei de ombros. GNS Paz. Nunca tinha ouvido falar. Também nunca tinha escutado o disco do Velvet Underground que havia escolhido. Simplesmente gostei do design de Warhol. Tinha planejado copiá-lo em meu caderno de desenhos quando chegasse em casa. Eu estudo na Sorbonne, mas o que gostaria mesmo de fazer, se dependesse de mim, é a arte. Às vezes, quando tenho um pedaço de carvão ou um pincel na mão, parece o único momento em que me sinto completa. A única maneira de me expressar de verdade. Bom, tenho que ir. Ele fez uma careta. Tenho um prazo a cumprir. Até isso parecia descolado. Ter um prazo a cumprir. Ele era jornalista. Eu o tinha visto trabalhando até tarde da noite no laptop. Mas vocês moram no quarto andar, não é? Lá no prédio. Você e sua colega de apartamento? Qual é o nome dela? Camille. Ninguém se esquece de Camille. Ela é atraente, divertida. Mas ele havia esquecido o nome dela. E tinha se lembrado do meu. Alguns dias depois, passaram um bilhete por baixo da porta de casa. Encontrei. No início, não entendi o que significava. Quem havia encontrado o quê? Não fazia sentido. Devia ser para Camille. E então me lembrei da nossa conversa na loja de Vinis. Será? Fui até o armário onde ficava o elevador de comida, puxei a manivela escondida e a girei para trazer o carrinho para cima. Havia alguma coisa ali, o disco dos Yeyeyas que ele tinha comprado na loja, com um bilhete colado. Oi, Mimi. Achei que você ia gostar de ouvir. Me conte depois o que achou. Beijo, B. Quem mandou isso? Camille se aproximou e leu o bilhete por cima do meu ombro. Ele emprestou o disco para você? O Ben? Dava para perceber a surpresa na voz dela. Eu encontrei ele ontem, acrescentou ela. Ele me disse que adoraria se eu pudesse alimentar o gatinho caso ele precise se ausentar. E me deu a chave reserva dele. Ela colocou uma mecha de cabelo castanho claro atrás da orelha. Senti uma pontada de ciúmes. Mas lembrei a mim mesma que ele não havia deixado um bilhete para ela. Não havia mandado um disco para ela. Existe uma expressão em francês, être bien dans sa peau, sentir-se bem na própria pele.
Não me sinto assim com frequência. Segurando aquele disco, no entanto, eu me senti como se tivesse algo que era só meu. Olho para o armário dentro do qual fica escondido o elevador de comida, e me pego indo até lá. Abro o armário, vejo as polias, giro a manivela, como fiz naquele dia de agosto. Espero o carrinho aparecer. O quê? Fico olhando fixamente. Tem alguma coisa ali dentro, como no dia em que Ben me enviou o disco. Mas não é um disco, é algo embrulhado em um pano. Quando pego o objeto, sinto uma picada. Levanto a mão e vejo sangue escorrendo da palma. Verde. O que quer que esteja enrolado no pano me cortou, perfurando o tecido. Abro o embrulho e o conteúdo cai no chão. Dou um passo para trás. Olho para a lâmina, incrustada com algo que parece ferrugem ou sujeira, mas não é. É uma coisa que também manchou todo o tecido. Começo a gritar. Capítulo 27. Jace. Não consigo parar de pensar no tom de Ben ao fim da mensagem. O medo na voz. O que você está fazendo aqui? A ênfase. Quem quer que estivesse na sala, ele parecia conhecer. Então, que porra é essa? Meu irmão, que sempre estava no controle de qualquer situação. Nunca o ouvi daquele jeito. Nem parecia bem. Sinto um mal-estar na boca do estômago. Estava sentindo durante esse tempo todo, na verdade, crescendo desde ontem à noite. Mas agora não posso mais ignorá-lo. Acho que aconteceu alguma coisa com meu irmão antes de eu chegar. Alguma coisa ruim. Você vai voltar para aquele lugar? Pergunta Theo. Depois de ouvir isso, fico surpresa com a preocupação, especialmente porque ele não parece do tipo sensível. Vou, respondo, tentando soar mais confiante do que me sinto. Preciso ficar lá. E é verdade. Além do mais, mas não digo isso, não tenho para onde ir decido voltar a pé em vez de pegar o metrô. É um longo caminho, mas preciso de ar fresco, tentar pensar com clareza. Dou uma olhada no celular para verificar a rota. Ele vibra. Você já usou quase todos os seus dados de roaming. Para comprar mais, clique neste link. Merda. Coloco o celular de volta no bolso. Passo por lojinhas pretensiosas pintadas de vermelho, verde esmeralda, azul marinho, as vitrines iluminadas exibindo vestidos estampados, velas, sofás, joias, chocolates até alguns merengues especiais tingidos de azul claro e rosa. Há coisas para todos os gostos aqui, suponho, desde que tenha dinheiro para gastar. Na ponte, abro caminho em meio a multidões de turistas tirando selfies em frente ao rio, se beijando, sorrindo, conversando e rindo. É como se vivessem em outro universo. E agora a beleza deste lugar parece um embrulho colorido escondendo algo maligno. Sinto o cheiro de coisas apodrecendo sob os aromas agradáveis açucarados das padarias e chocolaterias. Peixe no gelo do lado de fora de uma peixaria deixando poças fedorentas se acumularem na calçada. O fedor de cocô de cachorro pisoteado na rua. O cheiro nauseabundo dos ralos entupidos. O mal-estar aumenta. O que aconteceu com Ben ontem à noite? O que eu posso fazer? Houve momentos na vida em que fiquei realmente desesperada, sem saber como pagar o aluguel. Vezes em que agradeci a Deus por ter um meio-irmão com mais dinheiro do que eu. Por quê? Sim, posso ter me ressentido dele no passado por ter muito mais do que eu jamais tive. Mas ele já me salvou em momentos bem difíceis. Uma vez, pegou o golfe que havia ganhado dos pais e foi me resgatar de uma situação péssima em um lar temporário, mesmo estando bem no meio da época de provas. Nós, órfãos, temos que nos unir. Não. Somos piores do que órfãos, porque nossos pais não querem saber da gente. Eles estão por aí, mas não querem saber de nós. Você não é como eu, retruquei. Tem uma família, os Daniels. Olhe só para você. Ouça como fala. Olhe só este maldito carro. Você tem um monte de coisas. Ele deu de ombros. Eu só tenho uma irmã mais nova. Agora é minha vez de ajudá-lo. E embora todas as fibras do meu ser sintam aversão à ideia de ligar para a polícia, acho que isso precisa ser feito. Pego o celular, procuro o número e digito 112. Fico em modo de espera por alguns instantes. Aguardo, ouvindo o sinal de ocupado, brincando com minha medalhinha de São Cristóvão. Finalmente alguém atende. Comente-me que puis-je aider? Pergunta uma mulher. Parlez-vous anglais? Não. Posso falar com alguém que fale? Um suspiro. Une minute. Depois de uma longa pausa, outra voz. Um homem. Pois não? Eu começo a explicar. De alguma forma, a situação toda soa muito mais frágil em voz alta. Desculpe, não entendi. Seu irmão deixou uma mensagem de voz. Da casa dele, e a senhora está preocupada? Ele parecia assustado. Mas não havia sinal de arrombamento no apartamento? Não. Acho que foi alguém conhecido. Seu irmão é uma criança? Não. Tem 30 e poucos anos. Mas desapareceu. E a senhora tem certeza de que ele, por exemplo, não se ausentou por alguns dias? Porque essa parece ser a possibilidade mais provável, não? Sou invadida por uma sensação crescente de desesperança. Sinto que não estamos chegando a lugar nenhum. Tenho quase certeza. Sim. É tudo estranho pra cacete. Desculpe. E ele não está atendendo ao celular. Deixou a carteira. As chaves. Uma longa pausa. Tudo bem, madame. Me dê seu nome e endereço. Vou fazer uma ocorrência formal e daremos um retorno para a senhora. Eu não quero constar em nenhuma ocorrência formal de nada.
E se eles trocarem informações com a polícia do Reino Unido, se investigarem meu nome e a maneira como ele diz ocorrência formal, com aquela voz monótona e entediada, soa como sim, vamos pensar em fazer algo daqui a alguns anos, depois de resolver tudo que realmente importa e talvez algumas coisas sem importância também. Madame, eu desligo. Foi uma completa perda de tempo. Mas será que eu realmente esperava algo diferente? A polícia britânica nunca me ajudou. Porque achei que a francesa seria diferente. Quando desvio a atenção do celular, me dou conta de que não faço a menor ideia de onde estou. Devo ter andado sem rumo enquanto estava na ligação. Tento acessar o mapa no meu telefone, mas não carrega. Neste instante, o aparelho vibra com uma notificação. Você usou todos os seus dados de roaming. Para comprar mais, clique neste link. Merda, merda. Está escurecendo também e de alguma forma isso só faz com que eu me sinta mais perdida. Tudo bem. Controle-se, Jace. Eu consigo. Só preciso chegar a uma rua mais movimentada, em seguida encontrar uma estação de metrô e um mapa. Mas as ruas vão ficando cada vez mais silenciosas, até que a única coisa que ouço são passos de alguém logo atrás de mim. Há um muro alto à minha direita e percebo, ao vislumbrar uma plaquinha pregada nele, que estou contornando um cemitério. Acima do muro, vejo apenas os túmulos mais altos, as pontas das asas e a cabeça curvada de um anjo melancólico. Está quase completamente escuro agora. Então paro. Os passos atrás de mim também param. Eu ando mais rápido. Os passos se apressam. Alguém está me seguindo. Sabia. Viro na esquina do muro para ficar fora de vista por alguns segundos. Então, em vez de continuar, paro e pressiono o corpo no muro do outro lado. Meu coração bate com força. Isso provavelmente é de uma estupidez absurda. O que eu deveria fazer é fugir, encontrar uma rua movimentada, me cercar de mais gente. Mas preciso saber. Espero até um vulto aparecer. Alto, casaco escuro. Meu peito queima. Percebo que estava prendendo a respiração. A silhueta se vira lentamente, olhando ao redor, procurando por mim. Está usando um capuz. Por um momento, não consigo ver seu rosto. Então, dá um passo repentino para trás. Sei que me viu. O capuz cai, revelando o rosto à luz do poste. É uma mulher, jovem e tão bonita que poderia ser modelo. Cabelo castanho escuro cortado com uma franja bem marcada, uma verruga no alto da maçã do rosto, como um sinal de pontuação. Um moletom sob a jaqueta de couro. Ela me encara, surpresa. Olá, digo. Dou um passo cauteloso em sua direção, o choque diminuindo, especialmente agora que vejo que ela não é a figura ameaçadora que eu havia imaginado. Por que você estava me seguindo? Ela se afasta. Parece que estou em vantagem. O que você quer? Pergunto, de forma mais incisiva. Eu estou procurando o bem. Um sotaque forte, não francês. Do leste europeu, talvez o R carregado. Ele não está respondendo. E tinha me dito que, se fosse muito importante, eu podia ir ao apartamento. Ouvi você perguntando por ele ontem à noite, na rua. Eu me lembro de quando cheguei ao prédio, quando pensei, por um instante, ter visto alguém agachado nas sombras atrás de um carro estacionado. Era você? Atrás do carro? Ela não diz nada, e concluo que não vou receber muito mais do que isso como resposta. Dou mais um passo na direção dela, que também dá um passo para trás. Por quê? Pergunto. Por que você está procurando pelo bem? O que é tão importante? Onde ele está? É só o que ela diz. Preciso falar com ele. É exatamente isso que estou tentando descobrir. Acho que aconteceu alguma coisa. Ele desapareceu. Acontece tudo muito rápido. O rosto dela fica pálido. Ela parece tão apavorada que, de repente, também fico com muito medo. Então xinga em outro idioma, algo que soa como coorva. O que foi? Pergunto. Por que você está tão assustada? Ela está balançando a cabeça. Dá mais alguns passos para trás, quase tropeçando nos próprios pés. Então se vira e começa a andar, rapidamente, na outra direção. Espere. E então, quando se afasta ainda mais, eu grito. Espere. Mas a mulher começa a correr. Eu corro atrás dela. Merda. Ela é rápida, com aquelas pernas compridas. E, apesar de ser magra, não estou em forma. Pare, por favor. Tento gritar. Eu a persigo até uma rua mais movimentada. As pessoas se voltam para olhar para nós. No último minuto, ela desvia para a esquerda e desce ruidosamente a escada da estação de metrô. Um casal que sobe os degraus de braços dados se separa, assustado, para deixá-la passar. Por favor, peço, descendo a escada atrás dela, ofegando, sentindo como se estivesse me movendo em câmera lenta. Espere. Mas ela já passou pela catraca eletrônica. Por sorte, há uma enguiçada que foi deixada aberta e eu passo correndo atrás dela. Mas quando chego a uma bifurcação, o túnel da direita, levando aos trens para o leste e o da esquerda, aos trens para o oeste, percebo que não faço ideia de para onde ela foi. Tenho 50% de chance, suponho. Escolho virar à direita. Ofegante, desço até a plataforma e a vejo do outro lado dos trilhos. Merda! Ela olha para mim, o rosto pálido. Por favor, grito, tentando recuperar o fôlego. Por favor, eu só quero falar com você. As pessoas se viram para me olhar, mas não me importo. Espere aí. Grito. Há uma grande lufada de ar quente, o ressoar de um trem se aproximando pelo túnel. Subo a escada correndo, atravesso a passarela que leva a outra plataforma. Sinto o estrondo do trem passando embaixo de mim.
Desço a escada para o outro lado. Não a vejo. As pessoas se amontoam diante do vagão. Tento entrar, mas está lotado. Há muitos corpos imprensados, e as pessoas começam a voltar para esperar o próximo trem na plataforma. Quando as portas se fecham, vejo seu rosto, pálido e assustado, me encarando. O trem começa a se afastar, estalando ruidosamente para dentro do túnel. Olho para o quadro exibindo a rota, a 15 estações antes do fim da linha. Uma ligação com Ben, uma pista, enfim. Mas não tenho a menor chance de descobrir para onde ela está indo, em qual estação vai descer. Menos chance ainda, provavelmente, de vê-la outra vez. Capítulo 28. Jace, deixe o apartamento o mais iluminado possível. Acendi todas as lâmpadas. Até coloquei um vinil para tocar na vitrola sofisticada de Ben. Estou tentando não entrar em pânico e pareceu uma boa ideia arrumar o máximo de ruído e luz que consegui. Estava tudo tão quieto quando entrei no prédio há pouco. Quieto demais, de alguma forma. Como se não houvesse ninguém atrás das portas pelas quais passei. Como se o prédio em si estivesse à espreita, esperando por algo. Estar aqui é totalmente diferente agora. Antes, era apenas uma sensação que eu não conseguia definir. Mas depois de ouvir o fim da mensagem, sei que na última vez em que escutei a voz de Ben ele estava com medo e havia mais alguém neste apartamento. Também penso na garota. Sua expressão quando eu disse que achava que alguma coisa havia acontecido com Ben. Ela ficou com medo, mas também parecia que, à sua maneira, esperava por isso. De repente, tenho a total noção de que, olhando do ponto certo de todos os outros apartamentos, qualquer pessoa poderia me ver aqui sentada, iluminada como se estivesse em um palco. Vou até as janelas e fecho com força todas as grandes venezianas de madeira. Melhor assim. Definitivamente houve cortinas aqui um dia. Noto que os anéis do varão estão todos quebrados, como se em algum momento tivessem sido puxados com força para baixo. Não posso simplesmente ficar sentada aqui e repassar tudo na minha cabeça sem parar. Deve haver alguma coisa que estou deixando passar. Algo que me dê uma pista do que aconteceu. Atravesso depressa o apartamento. Me agacho para olhar embaixo da cama. Revolvo as camisas do guarda-roupa de Ben. Vasculho os armários da cozinha. Afasto a escrivaninha da parede. Bingo! Algo cai. Algo que estava preso entre a parede e a parte de trás da mesa. Eu pego. É um caderno. Um daqueles elegantes, com capa de couro. Exatamente o tipo que Ben usaria. Eu abro. Há algumas anotações rabiscadas que parecem ser resenhas de restaurantes, esse tipo de coisa. Então, em uma página perto do fim, leio La Petite Mort ou Femme Sabe. Mimi. Como ela se encaixa? A concierge? La Petite Mort. Até eu consigo traduzir isso. A pequena morte. Sophie M. Só pode ser Sophie Meunier, a mulher que mora na cobertura. Sophie M. sabe. O que ela sabe? Mimi é a garota do quarto andar, a que pareceu que ia vomitar o café da manhã quando perguntei sobre Ben. Como Mimi se encaixa? Qual é a ligação da concierge? Por que Ben estava escrevendo em seu caderno sobre essas pessoas, sobre pequenas mortes? Folhei o restante do caderno, na esperança de encontrar mais alguma coisa, porém todas as páginas depois dessa estão em branco. Isso, no entanto, me diz algo. Tem alguma coisa estranha acontecendo com as pessoas deste prédio. Ben estava fazendo anotações sobre elas. Bebo mais do vinho de Ben, para acalmar os nervos, mas pelo visto não está ajudando. Só me deixa zonza. Largo a taça na mesa porque preciso ficar acordada, atenta, continuar pensando. Não quero adormecer aqui. De repente, não parece seguro. Quando meus olhos começam a se fechar por conta própria, percebo que não tenho escolha. Preciso dormir. Preciso de energia para continuar. Eu me arrasto até o quarto e desabo na cama. Sei que não posso fazer mais nada hoje, não enquanto estiver tão exausta. Quando apago a luz, porém, me dou conta de que um dia inteiro já se passou sem uma palavra do meu irmão, e a sensação de pavor cresce. Meus olhos se abrem. Parece que não se passou nem um segundo, mas os números em neon no despertador de Ben marcam 3 horas. Algo me acordou. Eu sei disso, mesmo que não tenha certeza do que. Será que foi o gato, derrubando alguma coisa? Mas não. Ele está aqui na beira da cama. Sinto o peso do seu corpo nos meus pés. Conforme meus olhos se adaptam à escuridão, consigo distingui-lo mais claramente à tênue luz verde do despertador. Ele está sentado, alerta, as orelhas em pé e se mexendo tanto quanto radares tentando captar um sinal. Está ouvindo algo. Então eu ouço também. Um rangido, o som da tábua do assoalho cedendo com um passo. Tem alguém aqui, dentro do apartamento, do outro lado das portas francesas. Mas, será que é o Ben? Abro a boca para chamá-lo. Então hesito. Me lembro da mensagem de voz. Não há luz sob as portas francesas. O intruso está se movendo no escuro. Ben já teria acendido as luzes. De repente, estou completamente desperta. Mais do que desperta, elétrica. Minha respiração soa alta demais no silêncio. Tento acalmá-la, silenciá-la o máximo possível. Fecho os olhos e finjo dormir, ficando o mais imóvel que consigo. Alguém invadiu o apartamento? Eu não teria escutado o vidro se estilhaçando, a porta sendo arrombada? Espero, ouvindo cada rangido minúsculo dos passos pela sala. A pessoa não parece estar com muita pressa. Puxo a colcha até ficar quase completamente coberta. E então,
Em meio a ressoar do sangue nos meus ouvidos, ouço as portas do quarto começarem a se abrir. Meu peito está tão apertado que é difícil respirar. Meu coração pula nas costelas. Ainda estou fingindo dormir, mas, ao mesmo tempo, penso no abajur ao lado da cama, a base de metal firme e pesada. Basta eu estender o braço. Eu espero, com a cabeça no travesseiro, tentando decidir se pego o abajur agora ou... Mas então, ouço o ruído suave de passos recuando. Ouço as portas francesas se fechando. E, alguns instantes depois, mais distante, o rangido da porta principal do apartamento se abrindo e se fechando. O invasor se foi. Fico imóvel por um momento, minha respiração ofegante e difícil. Então pulo da cama, abro as portas francesas e corro para a sala. Se for rápida, posso ver quem era. Mas primeiro vasculho os armários da cozinha, pego uma frigideira pesada, só por precaução, e abro a porta do apartamento. O corredor e a escada estão escuros e silenciosos. Fecho a porta e vou até as janelas. Talvez eu consiga ver alguém lá embaixo, no pátio, mas encontro apenas escuridão. As formas negras de árvores e arbustos, nenhum sinal de movimento. Para onde foi o invasor? Acendo uma das luzes. O lugar está intocado. Nenhum vidro quebrado, e a porta da frente parece intacta, como se a pessoa tivesse simplesmente entrado. Eu quase poderia acreditar que sonhei. Mas alguém esteve aqui, tenho certeza. Eu ouvi. O gato ouviu. Mesmo que, agora, não pudesse estar mais relaxado, esparramado no sofá, lambendo delicadamente entre os dedos estendidos de uma das patas. Dou uma olhada na escrivaninha de Ben, e é então que me dou conta de que o caderno sumiu. Procuro nas gavetas, no espaço atrás da escrivaninha onde encontrei antes. Merda, eu sou uma idiota. Porque deixei lá, bem à vista, porque não o escondi em algum lugar. Parece tão óbvio agora. Depois de ouvir aquela mensagem de voz, eu deveria ter tomado precauções extras. Deveria ter colocado alguma coisa na frente da porta. Deveria saber que alguém poderia entrar aqui, bisbilhotar, porque nem precisaria invadir. Se for a mesma pessoa com quem Ben estava falando naquela gravação, ela já tem a chave. Capítulo 29. 30 horas antes. Bem, tudo fica escuro. Apenas por um momento. Em seguida, tudo fica terrivelmente claro. Vai acontecer bem ali, naquele instante, no apartamento. Bem ali, naquele local inócuo do piso, próximo à porta. Ele vai morrer. Ele entende o que deve ter acontecido. Nick. Quem mais? Mas um dos outros moradores deste lugar deve estar envolvido, porque é claro que todos têm relação. Por favor, ele consegue dizer. Eu posso explicar. Ele sempre foi capaz de usar as palavras para se safar de qualquer situação. Benjamin Fala Doce, ela o chamava. Só preciso encontrar as palavras certas. Mas falar parece repentinamente muito difícil. O golpe seguinte vem com uma rapidez surpreendente, uma força surpreendente. Sua voz implora, aguda como a de uma criança. Não, não, por favor, não. As palavras escapando. Ele, que é sempre tão equilibrado. Não há tempo para explicações agora. Ele está implorando. Implorando por misericórdia. Mas não há nenhuma nos olhos que o encaram de cima. Ele vê o sangue respingar em sua calça jeans, mas a princípio não entende o que é. Então observa gotas vermelhas começando a cair no piso de madeira. Lentamente no início, depois mais e mais rápido. Não parece real. É um vermelho tão brilhante e intenso, e uma quantidade tão grande de uma só vez. Como tudo aquilo pode estar vindo dele. Mais e mais a cada segundo. Deve estar escorrendo do seu corpo. Até que acontece de novo, o golpe seguinte. Ele cai. Durante a queda, sua cabeça bate em algo duro e afiado, à borda da bancada da cozinha. Ele deveria saber. Deveria ter sido menos arrogante, menos displicente. Deveria pelo menos ter colocado uma tranca na porta. Mas se achava invencível, achava que estava no controle. Foi tão estúpido, tão presunçoso. Agora está caído no chão e não se imagina capaz de se levantar outra vez. Ele tenta erguer as mãos, implorar sem dizer nada, se defender. Mas seus braços tampouco lhe obedecem. Seu corpo não está mais sob seu controle. Com isso, vem um novo terror. Ele está totalmente indefeso. As venezianas estão abertas. Está escuro lá fora, o que significa que toda essa cena deve estar iluminada para o mundo exterior. Se alguém visse, se alguém pudesse vir ajudá-lo. Com um grande esforço, ele abre os olhos, se vira e começa a se arrastar em direção às janelas. É tão difícil. Cada vez que apoia a mão, ela escorrega. Leva um momento para perceber que é porque o chão está escorregadio com seu sangue. Por fim, ele alcança a janela. Se ergue um pouco acima do peitoril, estende a mão e deixa uma marca sangrenta no vidro. Tem alguém lá fora. Um rosto voltado para ele, capturado pela luz que se derrama das janelas. Lá fora, na escuridão, sua visão embaça de novo. Ele tenta bater com a palma da mão, pronunciar a palavra, socorro. E então a dor o atinge. É intensa, mais avassaladora do que qualquer coisa que tenha experimentado na vida. Não vai suportar isso, com certeza. É demais. É ali que a história termina. E seu último pensamento lúcido é, Jace. Jace vai chegar esta noite e não vai haver ninguém para recebê-la. Assim que chegar, ela também estará em perigo.
Capítulo 30. Domingo. Nick. Segundo andar. De manhã. Chego à escada do prédio. Estou correndo há horas. Não tenho ideia de quanto tempo, na verdade, nem da distância que percorre. Em geral, eu teria as estatísticas exatas, verificaria meu relógio Garmin obsessivamente, fazendo upload de tudo para o Strava no segundo em que chegasse em casa. Hoje de manhã não me dou nem ao trabalho de olhar. Precisava apenas clarear as ideias. Só parei porque a dor na minha panturrilha ficou maior que todo o resto, embora por um tempo eu tivesse quase gostado de correr em meio à tortura. Uma lesão antiga. Convenci um charlatão do Vale do Silício a me prescrever oxicodona, o que também ajudou a amenizar o golpe quando meus investimentos começaram a afundar. No primeiro andar, hesito na porta do apartamento. Bato na porta 1, 2, 3 vezes. Tento ouvir o som de passos lá dentro enquanto observo o batente desgastado e sinto o fedor de cigarro velho. Espero talvez alguns minutos, mas não a resposta. Ele deve ter desmaiado lá dentro, em um estupor alcoólico. Ou talvez esteja me evitando. Eu não ficaria surpreso. Tem algo que quero, preciso, dizer a esse cara. Mas acho que vai ter que esperar. Então me afasto e começo a subir a escada, meus olhos ardendo. Levanto a bainha da camiseta encharcada de suor para limpá-lo. Sigo em frente. Estou passando pelo apartamento do terceiro andar quando a porta se abre e lá está ela, Jace. Oi, digo, passando a mão pelo cabelo. Ah, diz ela, confusa. Tive a impressão de que você estava subindo. Não, retruco. Não, na verdade, eu passei para ver como você estava. Queria pedir desculpas por ter saído apressado ontem. Quando estávamos conversando, descobriu alguma coisa sobre o paradeiro do Ben? Olho para ela atentamente. Seu rosto está pálido. Não parece mais a raposinha astuta de ontem. Agora ela é um coelho assustado. Jace, digo, você está bem? Ela abre a boca, mas por um momento não sai nenhum som. Tenho a impressão de que está travando uma batalha interna. Finalmente ela deixa escapar. Alguém esteve aqui, bem cedo de madrugada. Outra pessoa deve ter uma chave deste apartamento. Uma chave? Alguém entrou e ficou andando pelo apartamento. Menos coelho assustado agora. A casca grossa voltando. Como assim? Alguém entrou no apartamento. Levaram alguma coisa. Ela dá de ombros, hesitante. Não. Olha, Jace, acho que você deveria falar com a polícia. Ela faz uma careta. Liguei para a polícia ontem. Eles não ajudaram em nada. O que disseram? Que iam registrar uma ocorrência, diz ela, revirando os olhos. Enfim, não sei por que me dei ao trabalho. Eu sou a idiota que vem para Paris sozinha, praticamente sem saber falar francês. Não sei porque achei que eles iam me levar a sério. Quanto de francês você fala? Pergunto a ela. Jace dá de ombros. Quase nada. Sei pedir uma cerveja. E só. Bem inútil, né? Olha, por que não vamos juntos ao comissariate? Tenho certeza de que vão ser mais solícitos se eu falar em francês com eles. Ela ergue as sobrancelhas. Isso seria incrível. Obrigada. Eu fico muito grata. Então dá de ombros. Não sou boa em pedir favores. Você não pediu, eu ofereci. Eu disse ontem que quero ajudar. Estava falando sério. Bem, obrigada. Ela puxa a correntinha do colar. Podemos ir logo? Preciso sair deste lugar. Capítulo 31. Jace. Estamos na rua, caminhando lado a lado em silêncio. Minha mente dá voltas. A mensagem de voz me deixou com a sensação de que não deveria confiar em ninguém no prédio, incluindo o velho amigo de faculdade do Ben, por mais simpático que ele seja. Mas, por outro lado, foi Nick quem sugeriu que fossemos à polícia. Ele certamente não faria isso se tivesse alguma relação com o desaparecimento de Ben, não é? Por aqui. Nick segura meu cotovelo, meu braço formigando de leve ao seu toque, e me conduz para um beco. Não, é mais como um túnel de pedras entre os prédios. Um atalho, diz ele. Contrastando com a rua movimentada que deixamos para trás, de repente não há mais ninguém à vista e fica muito mais escuro. Nossos passos ecoam. Não gosto de não poder ver o céu. É um alívio quando saímos do outro lado. Mas assim que chegamos à rua, percebo uma barricada policial. Há diversos policiais usando capacetes e coletes, segurando cacetetes, os rádios crepitando. Merda, digo, o coração acelerado. Merde, diz Nick ao mesmo tempo. Ele se aproxima e fala com os policiais. Eu fico onde estou. Eles não parecem nada amigáveis. Posso senti-los nos examinando. São os protestos, diz Nick, ao voltar. Estão esperando um tumulto. Ele olha atentamente para mim. Você está bem? Sim, tudo bem. Eu lembro a mim mesma que estamos literalmente indo falar com a polícia. Talvez eles possam ajudar. Mas de repente parece importante confessar uma coisa. Ei, Nick, começo, enquanto voltamos a andar. O que foi? Ontem, quando falei com a polícia, eles me pediram meu nome e endereço para ocorrência ou qualquer coisa assim. Eu, não quero dar essa informação a eles. Nick franze a testa para mim. Por quê? Não vale a pena entrar nesse assunto. Mas como ele continua me olhando de forma estranha e não quero que pense que sou uma criminosa de alta periculosidade, digo, tive um probleminha no trabalho, pouco antes de vir para cá. Mais do que um probleminha.
2 dias atrás, entrei no Copacabana com um sorriso no rosto, como se meu chefe não tivesse mostrado pau para mim na véspera. Ah, eu sei entrar no jogo quando preciso. Precisava daquele maldito trabalho. E então, na hora do almoço, antes de bar abrir, enquanto o tarado estava cagando, ele entrou no banheiro com uma revista de sacanagem. Por isso eu sabia que tinha tempo. Fui até o escritório, peguei a chavinha, abri o caixa e roubei todo o dinheiro. Não foi muito. Ele era esperto, reabastecia o caixa todos os dias. Mas foi o suficiente para chegar aqui, o suficiente para escapar no primeiro trem para o qual consegui passagem. Ah, e só por garantia, coloquei 2 barris de cerveja na frente da porta do banheiro, um em cima do outro, o do topo logo abaixo da maçaneta, impedindo de abrir a porta. Deve ter demorado um pouco para sair dessa. Então, não estou nem um pouco ansiosa para constar em nenhum registro oficial de nada. Não que eu ache que a Interpol está atrás de mim. Mas não gosto da ideia do meu nome em nenhum sistema, da polícia daqui trocando informações com a polícia do Reino Unido. Vim para cá para começar do zero. Nada importante, digo. É só delicado. Claro. Olha, eu dou a eles as minhas informações como contato. Pode ser? Pode. Respondo, meus ombros relaxando de alívio. Obrigada, Nick, isso seria ótimo. Então, diz ele, enquanto esperamos o sinal de trânsito, estou pensando no que vou dizer à polícia. Vou dizer a ele se você achou que havia alguém no apartamento ontem de madrugada. É claro, eu não achei que havia alguém. Interrompo. Eu sei. Claro. E tem mais alguma coisa que você queira que eu diga? Faço uma pausa. Bom, eu falei com o editor do bem. Ele se vira para mim. Falou? Falei. Um cara do Guardian. Não sei se é importante, mas parece que o Ben estava entusiasmado com uma ideia para uma matéria. Sobre o quê? Não sei. Alguma grande matéria investigativa. Mas acho que ele se meteu em alguma furada. Nick desacelera um pouco. E o editor não sabe sobre o que era a matéria? Não. Ah, que pena. E eu encontrei um caderno. Foi a única coisa que sumiu hoje de manhã. Tinha algumas anotações nele sobre pessoas do prédio. Sophie Meunier, você sabe, a senhora do andar de cima. Mimi, do 4º andar. A concierge. Havia uma expressão, la petite morte. Acho que quer dizer a pequena morte. Vejo algo mudar na expressão de Nick. O que foi? O que isso quer dizer? Ele tosse. Bem, também é um eufemismo para orgasmo. Ah, não sou de ficar constrangida com facilidade, mas sinto minhas bochechas enrubescerem. De repente, me dou conta dos olhos de Nick fixos em mim, de como estamos próximos um do outro na rua vazia. Há um silêncio longo e desconfortável. Enfim, digo, quem quer que tenha entrado no apartamento hoje de madrugada pegou o caderno. Então deve haver alguma coisa nele. Viramos em uma rua lateral. Vejo alguns postéres esfarrapados colados em tapumes. Paro por um instante diante deles. Rostos fantasmagóricos impressos em preto e branco me encaram. Não preciso entender francês para saber o que. Quem? São pessoas desaparecidas. Olha, diz Nick, seguindo meu olhar. Provavelmente vai ser difícil. Várias pessoas desaparecem todos os anos. Existe certa questão cultural em relação a isso. Muita gente acredita que se alguém desaparece, pode ser que tenha seus motivos. Que todo mundo tem o direito de desaparecer. Tudo bem. Mas com certeza não vão achar que foi isso que aconteceu com o Ben. Porque tem mais. Eu hesito. Então decido correr o risco de contar a Nick sobre mensagem de voz. Uma longa pausa, enquanto ele digere. Essa outra pessoa, diz ele. Você conseguiu ouvir a voz dela? Não. Acho que ela não disse nada. Só o Ben falou. Penso no que porra é essa. Ele estava com medo. Nunca o ouvi daquele jeito. Deveríamos contar isso à polícia também, não acha? Reproduzir a mensagem para eles. Sim, com certeza. Caminhamos em silêncio por mais alguns minutos, Nick ditando o ritmo. E então, de repente, ele para diante de um edifício grande, moderno e muito feio, um contraste enorme com todos os prédios residenciais chiques que circundam. Muito bem. Chegamos. Olho para o edifício à nossa frente. Está escrito Comissariate de Polícia em grandes letras pretas acima da entrada. Engulo em seco. Em seguida, entro atrás de Nick. Espero junto à porta da frente enquanto ele fala em francês fluente com o homem na recepção. Tento imaginar como deve ser ter a autoconfiança de Nick em um lugar como este, sentir-se no direito de estar ali. À minha esquerda, há 3 pessoas com roupas encardidas presas por algemas, o rosto manchado com algo que parece fuligem, gritando e brigando com os policiais que o seguram. Mais manifestantes? Sinto que tenho muito mais em comum com eles do que com o rapaz aciado e rico que me trouxe até aqui. Eu me sobressalto quando 9 ou 10 policiais usando equipamento de choque rompem na recepção, passam por mim e saem para a rua, amontoando-se uma viatura parada diante da delegacia. O sujeito atrás da mesa acena com a cabeça para Nick e pega um telefone. Pedi para falar com o superior, diz Nick ao se aproximar de mim. Assim vamos ser realmente ouvidos. Ele está fazendo ligação agora. Ah, ótimo, digo. Agradeço a Deus por Nick, com seu francês fluente e sua desenvoltura de jovem da elite. Sei que se eu tivesse entrado aqui sozinha, teria sido despachada de novo, ou, pior, teria ido embora antes mesmo de falar com alguém. O recepcionista se levanta e nos convida para entrar. Afasta meu desconforto em adentrar ainda mais este lugar.
Ele nos conduz pelo corredor até um escritório com uma placa na porta, dizendo Comissário Blanchot, e há um homem, de 50 e poucos anos, ao que parece, sentado atrás de uma grande mesa. Ele olha para nós. Cabelo curto e grisalho, rosto grande e quadrado, olhos pequenos e escuros. Levanta-se e aperta a mão de Nick. Em seguida, ele se vira para mim, me olha de cima a baixo e indica as duas cadeiras diante de sua mesa. Há 6 voos. Claramente, Nick mexeu alguns pauzinhos. O escritório e o ar de importância de Blanchot me dizem que ele é o manda-chuva daqui. Mas há algo nesse homem que não me agrada. Não identifico o quê. Talvez seja cara de pitbull. Talvez tenha a ver com a maneira como olhou para mim há pouco. Não importa, digo a mim mesma. Eu não tenho que gostar dele. Só preciso que faça seu trabalho direito e encontre meu irmão. E não sou tão cega a ponto de não perceber que talvez esteja trazendo minha bagagem para toda essa situação. Nick começa a falar com Blanchot em francês. Mal consigo entender uma palavra. Identifico o nome de Ben, acho, e eles olham algumas vezes para mim. Desculpe, diz Nick. Sei que estávamos falando muito rápido. Eu queria deixar ele a par de tudo. Conseguiu entender alguma coisa. Ele não fala muito inglês, infelizmente. Faço que não. Não teria feito muita diferença se vocês tivessem falado devagar. Não se preocupe, vou explicar. Eu relatei toda a situação a ele. E basicamente estamos lidando com aquilo que mencionei antes, o direito de desaparecer. Mas estou tentando convencê-lo de que se trata de algo além disso. Que nós estamos realmente preocupados com o bem. Você contou a ele sobre o caderno? E sobre o que aconteceu esta madrugada? Nick assente. Sim, contei tudo isso. E sobre a mensagem de voz? Eu levanto o celular. Está gravada aqui, posso reproduzir. Ótima ideia. Nick diz algo ao comissário Blanchot, depois vira para mim e acena com a cabeça. Ele gostaria de ouvir. Entrego o celular a ele. Não gosto de como o sujeito o arranca de mim. Ele está apenas fazendo o trabalho dele. Jace, digo a mim mesma. O homem reproduz a mensagem de voz através de um alto-falante. Mais uma vez, ouço a voz do meu irmão como nunca tinha ouvido. Que porra é essa? Então som. O rangido estranho. Olho para Nick. Ele está pálido. Parece estar tendo a mesma reação que eu tive. Ou seja, meu pressentimento estava certo. Blanchot desliga o som e acena com a cabeça para Nick. Como não falo francês, ou porque sou mulher, ou ambos, parece que praticamente não existo para ele. Cutuco Nick. Ele vai ter que fazer alguma coisa agora, né? Nick engole em seco, então parece se recompor. Ele pergunta algo ao sujeito, em seguida se volta para mim. Sim, acho que a mensagem ajudou. Com isso temos um bom argumento. Pelo canto do olho, vejo Blanchot nos observando com uma expressão vazia. E de repente tudo está encerrado. Eles apertam as mãos de novo e Nick diz, merci, comissário Blanchot. Eu digo merci também. Blanchot sorri para mim e tento ignorar a inquietação que sei que provavelmente tem menos a ver com esse sujeito do que com tudo que ele representa. Então, somos conduzidos de volta ao corredor e Blanchot fecha a porta. O que você acha? Pergunto a Nick enquanto saímos da delegacia. Ele levou a sério? Nick faz que sim. Levou, no fim das contas. Acho que a mensagem de voz foi determinante, diz ele, com a voz rouca. Ainda parece pálido e nauseado com o que acabou de ouvir na gravação. E não se preocupe, eu dei meus dados de contato, não os seus. Assim que tiver alguma notícia, aviso a você. Por um momento, de volta à rua, Nick fica imóvel. Eu observo cobrir os olhos com a mão e respirar fundo, trêmulo. E penso, temos alguém que se preocupa com o bem. Talvez eu não esteja tão sozinha nesta história quanto pensei. Capítulo 32. Sophie. Cobertura. Estou arrumando o apartamento para social. No último domingo de cada mês, Jack e eu recebemos todos na nossa cobertura. Abrimos alguns dos melhores vinhos que guardamos na adega. Mas esta noite vai ser diferente. Temos muito o que discutir. Despejo o vinho no decantador, arrumo as taças. Poderíamos contratar pessoas para fazer isso. Mas Jack nunca quis estranhos neste apartamento que pudessem bisbilhotar seus assuntos privados. Acho ótimo. Embora suponha que, com funcionários, eu tivesse me sentido menos sozinha aqui ao longo dos anos. Quando coloco o decantador na mesa baixa da sala de estar, eu o vejo na poltrona à minha frente, Benjamin Daniels, exatamente como estava sentado quase 3 meses atrás. Uma das pernas cruzadas sobre a outra, o tornozelo apoiado no joelho. Uma taça de vinho na mão. Muito à vontade. Eu o observei. Vi enquanto ele avaliava o apartamento, a riqueza do ambiente. Ou talvez tentasse encontrar um defeito nos móveis que escolhi com tanto cuidado quanto as roupas que visto. A poltrona Florence Knoll de meados do século XX, o tapete de seda persa sob seus pés. Para denotar classe, bom gosto, o tipo de linhagem que não se pode comprar. Ele se virou e me pegou observando. Sorriu. Aquele sorriso dele, uma raposa entrando no galinheiro. Sorri de volta com frieza. Eu não ia ser constrangida. Ia ser a anfitriã perfeita. Ele perguntou a Jack sobre sua coleção de rifles antigos. Vou te mostrar. Jack pegou uma rara honra. Está vendo essa baioneta? Dá para atravessar um homem com ela. Ben disse todas as coisas certas.
Comentou sobre a conservação, sobre os detalhes de latão. Meu marido, um homem que não se deixa encantar facilmente. E ainda assim estava encantado. Dava para ver. O que você faz? Bem? Perguntou ele, servindo-lhe uma taça. Uma noite quente de fim de verão. Vinho branco teria sido melhor, mas já que queria exibir a safra. Sou escritor, respondeu Ben. Ele é jornalista, disse Nick ao mesmo tempo. Observei o rosto de Jack atentamente. Que tipo de jornalista? Perguntou ele casualmente. Ben deu de ombros. O que mais faço são críticas de restaurantes, novas exposições, esse tipo de coisa. Ah, Jack se recostou na poltrona. Soberano de todos os inquiridos. Bom, será um prazer sugerir alguns restaurantes para você avaliar. Ben sorriu, aquele sorriso fácil e carismático. Isso seria muito útil. Obrigado. Gostei de você. Ben, disse Jack, direto ao ponto. Você me lembra um pouco de mim mesmo quando tinha a sua idade. Entusiasmo. Avidez. Eu também tinha esse ímpeto. Não se pode dizer o mesmo de alguns jovens de hoje em dia. Antônio e sua esposa Dominique chegaram nesse momento, vindos do apartamento no primeiro andar. A camisa de Antônio estava sem um dos botões, aberta, a pele macia aparecendo. Dominique, por sua vez, fizera o que poderia ser descrito como um esforço. Usava um vestido de malha tão fino que colava em cada curva definida do seu corpo. Mon Dieu, dava para ver seus mamilos. Havia algo de Bardot nela, a curvatura taciturna da boca, os olhos escuros e apáticos. Eu me peguei pensando que toda a voluptuosidade ia se dissipar, se transformar em gordura. Basta olhar para Bardot, aquela pobre filha da mãe. Uma abominação para tantos homens franceses. A gordura neste país é vista como sinal de fraqueza, até mesmo de estupidez. Pensar nisso me fez sentir um prazer perverso. Reparei nela olhando para Ben, de cima a baixo, praticamente se atirando nele. Imagino que tenha achado que foi sutil. Para mim, parecia uma prostituta barata, provocando, em busca de um cliente. Ele retribuiu o olhar. Duas pessoas atraentes reparando uma na outra. Aquele frisson. Ela se voltou para Antônio. Observei sua boca se curvar em um sorriso enquanto falava com ele. Mas o sorriso não era para o marido. Era para Ben. Algo cuidadosamente calculado. Antônio estava bebendo demais. Ele esvaziou a taça e a estendeu para enchê-la novamente. Seu hálito, mesmo a alguns metros de distância, era azedo. Ele estava passando vergonha. Alguém fuma? Perguntou Ben. Vou sair para fumar um cigarro. Um péssimo hábito, eu sei. Será que posso usar o terraço? É por ali, falei a ele. Passando a estante de livros, à esquerda, tem uma porta. Você vai ver os degraus. Obrigado. Ele sorriu para mim, aquele sorriso encantador. Esperei que as luzes automáticas se acendessem, o que seria o sinal de que ele havia encontrado o caminho para o terraço. Elas não se acenderam. Ele não deveria ter levado mais do que 1 ou 2 minutos para subir a escada. Enquanto os outros conversavam, eu me levantei para verificar. Não havia sinal dele no terraço, nem na outra metade da sala que ficava depois da estante. Tive aquela sensação gélida e arrepiante de novo. A sensação de que uma raposa havia entrado no galinheiro. Andei na penumbra pelo corredor que leva aos outros cômodos do apartamento. Então, eu encontrei no escritório de Jack, com as luzes apagadas. Ele estava olhando para alguma coisa. O que você está fazendo aqui? Minha pele formigava de indignação. De medo também. Ele se virou no escuro. Desculpe, disse. Devo ter me confundido com as suas instruções. Elas foram muito claras. Foi difícil continuar sendo educada, reprimir a vontade de simplesmente expulsá-lo. Era à esquerda, repeti. Depois da porta. Na direção oposta. Ele fez uma careta. Erro meu. Talvez eu tenha bebido demais daquele vinho maravilhoso. Mas já que estamos aqui, me fale sobre essa fotografia. Estou fascinado. Eu soube de imediato para qual foto ele estava olhando. Um grande retrato em preto e branco, um nu, pendurado diante da mesa do meu marido. O rosto da mulher virado de lado, seu perfil se dissolvendo nas sombras, os seios à mostra, o triângulo escuro dos pelos pubianos entre as coxas brancas. Eu tinha pedido a Jaque para se livrar daquilo. Era completamente inapropriado. Sórdido. Pertence ao meu marido. Falei com frieza. Aqui é o escritório dele. Então é aqui que o grande homem trabalha. E você? Trabalha? Não. Ele devia saber disso, com certeza. Mulheres na minha posição não trabalham. Mas você devia fazer alguma coisa antes de conhecer seu marido. Sim. Desculpe, disse ele, depois de a pausa ter se prolongado tanto que parecia uma presença física no ar entre nós. É o jornalista em mim. Eu só tenho curiosidade sobre as pessoas. Ele deu de ombros. Receio que seja incurável. Por favor, me perdoe. Eu tinha pensado nisto quando conheci, que ele usava seu charme como uma arma. Mas agora tinha certeza. Nosso novo vizinho era perigoso. Pensei nos bilhetes. Em meu chantagista misterioso. Teria sido coincidência eles terem chegado quase ao mesmo tempo. Esse homem, com ar de sabichão, e as exigências de dinheiro, ameaçando revelar meus segredos? Se fosse o caso, eu não ia permitir. Não ia deixar que aquele estranho aleatório destruísse tudo que eu havia construído. Consegui recuperar minha voz. Vou levá-lo até o terraço. E o segui até ele passar pela porta certa. Ele se virou e me deu um sorriso e um breve aceno de cabeça. Eu não sorri de volta. Voltei para a sala e me juntei aos outros.
Alguns instantes depois, Dominique se levantou e anunciou que também ia fumar um cigarro. Talvez estivesse constrangida com o marido bebendo até cair no sofá. Ou talvez, pensei em como ela olhou para Ben ao chegar, fosse simplesmente sem vergonha. O braço de Antônio disparou. Agarrou o pulso da esposa com força. A taça de vinho na mão dela oscilou. Um respingo carmesim indo parar na malha clara do seu vestido. Não, disse ele. Tu ne feras rien de la sorte. Você não vai fazer nada disso. Dominique olhou para mim então. Os olhos arregalados. De mulher para mulher. Está vendo como ele me trata? Desviei o olhar. Você fez suas escolhas, Sherry, assim como eu fiz as minhas. Eu sabia o tipo de homem que meu marido era quando me casei com ele. Tenho certeza de que o mesmo aconteceu com você. Se não, bem, você é ainda mais idiota do que eu pensava. Observei-a se desvencilhar do marido e se afastar na direção do terraço. Imaginei os dois lá em cima. Visualizei a cena se desenrolando. Os telhados de Paris se estendendo diante deles, as ruas iluminadas como luzinhas decorativas. Ela se curvando para frente enquanto acendia o cigarro no dele. Seus lábios roçando a mão dele. Eles voltaram pouco depois. Quando os viu, Antônio se levantou do assento onde estava jogado e cambaleou até Dominique. Vamos embora. Ela balançou a cabeça. Não, eu não quero. Ele se inclinou para bem perto dela e sibilou alto o suficiente para que todos nós ouvíssemos. Nós vamos embora. Sua vadiazinha. Petite salope. E então se virou para Ben. Fique longe da minha esposa, seu inglês maldito. Compreende-tu? Entendeu? Como um último sinal de pontuação, ele gesticulou com a taça de vinho cheia, e eu não soube dizer se foi porque estava bêbado ou se foi propositalmente que ela lavou de sua mão. Uma explosão de vidro. Vinho espalhado pela parede. Tudo ficou imóvel e silencioso. Ben se voltou para Jacques. Sinto muito, Monsieur Meunier. Por favor. Jacques se levantou. Não se desculpe. Ele foi até Antônio. Ninguém se comporta assim no meu apartamento. Você não é mais bem-vindo aqui. Saia. Sua voz era fria, carregada de ameaça. A boca de Antônio se abriu. Eu vi seus dentes manchados de vinho. Por um momento, pensei que ele fosse dizer algo imperdoável. Então se virou e olhou para Ben. Um olhar demorado que disse mais do que qualquer palavra. O silêncio que se seguiu à saída deles ressoou como um diapasão. Mais tarde, enquanto Jacques atendia a um telefonema, fui tomar banho no meu banheiro. Eu me vi quase distraidamente colocando o chuveirinho entre as pernas. A imagem que me veio à mente foi dos dois, Dominique e Ben, no jardim do terraço. Todas as coisas que poderiam ter acontecido entre eles enquanto o restante de nós conversava no andar de baixo. E enquanto meu marido berrava instruções, audíveis através da parede, tive um orgasmo silencioso, a cabeça apoiada nos ladrilhos frios. A pequena morte, como chamam, la petite mort. E talvez isso fosse bem apropriado. Uma pequena parte de mim tinha morrido naquela noite. Outra parte ganhará vida. Capítulo 33. Geis. É noite e estou de volta ao apartamento. Observando o pátio, olhando para cima e para baixo, para os quadrados iluminados das janelas dos vizinhos, tentando captar algum movimento. Mandei algumas mensagens perguntando se Nick conseguiu alguma informação com a polícia, mas ainda não tive retorno. Sei que é muito cedo, mas não me contive. Sou grata pela ajuda dele. É bom sentir que tenho um aliado, mas ainda não acredito que a polícia vá fazer algo. E estou começando a ficar inquieta de novo. Não posso simplesmente continuar sentada aqui esperando notícias. Visto meu casaco e saio do apartamento, sem ideia do que fazer, mas sabendo que preciso fazer alguma coisa. Enquanto estou tentando decidir como agir, ouço vozes altas ecoando lá de cima pela escada. Não resisto e vou atrás. Começo a subir, passando pelo apartamento de Mimi, no quarto andar, e escuto por um momento atrás da porta dela. Silêncio. As vozes devem estar vindo da cobertura. Ouço um homem falando por cima das outras vozes, mais alto que o restante. Mas ouço as demais vozes agora também, embora todas pareçam estar falando ao mesmo tempo. No entanto, não entendo nenhuma palavra. Outro lance de escada e estou no último andar, com a porta da cobertura à minha frente, à esquerda, a escada de madeira que leva aos antigos aposentos dos empregados. Eu me aproximo da porta da cobertura, estremecendo a cada rangido das tábuas do assoalho. Tomara que as pessoas lá dentro estejam muito distraídas com seja lá qual for a discussão para prestar atenção a qualquer coisa do lado de fora. Chego bem perto da porta, me abaixo e encosto o ouvido no buraco da fechadura. O homem volta a falar, mais alto do que antes. Merda, é tudo em francês, claro. Tenho a impressão de ouvir o nome de Ben e fico tensa, esticando o pescoço para escutar melhor. Mas não entendo nenhuma. Elle est dangereuse. Espere, até eu adivinho o que isso significa. Ela é perigosa. Aperto mais a orelha no buraco da fechadura, atenta a qualquer outra coisa que consiga decifrar. De repente, ouço um latido bem no meu ouvido. Cambaleio para longe da porta, quase caindo para trás, e me esforço para ficar de pé. Merda, preciso sair daqui. Não posso deixar que eles me vejam. Você. Tarde demais. Eu me viro. Ela está parada à porta. Sophie Meunier.
vestindo uma camisa de seda creme e calça preta, diamantes insanamente cintilantes nas orelhas, que poderiam muito bem ser minúsculos pingentes de gelo que ela fez brotarem ali de tão fria que está sua expressão. Há um cachorrinho cinza a seus pés, um viper, me encarando com olhos negros brilhantes. O que você está fazendo aqui? Eu ouvi vozes. Então, paro de falar ao me dar conta de que ouvir vozes por trás da porta de outra pessoa não é exatamente uma boa desculpa para espionar. Bem, fala doce talvez tirasse aquilo de letra, mas não encontro uma maneira de me safar dessa situação apenas com a minha lábia. Ela parece avaliar o que fazer comigo. Por fim, fala. Bem, já que está aqui, talvez possa se juntar a nós e beber alguma coisa. Ai, ela me observa, esperando uma resposta. Todos os meus instintos me dizem que entrar nesse apartamento é uma péssima ideia. Claro, digo, obrigada. Olho para minhas roupas. Tênis Converse, jaqueta surrada, calça jeans rasgada no joelho. A minha roupa está boa? Sua expressão mostra que ela não acha nada nem remotamente bom em nenhuma das peças que estou vestindo. Mas responde, você está bem assim. Por favor, me acompanhe. Entro com ela no apartamento. Sinto seu perfume, algo enjoativo e floral, embora, na verdade, seja apenas aroma de riqueza. Lá dentro, olho para tudo espantada. O apartamento tem pelo menos o dobro do tamanho do de Ben, talvez mais. Um espaço aberto bem iluminado dividido ao meio por uma estante de livros enorme. As janelas do chão ao teto dão para os telhados edifícios de Paris. Na escuridão, as janelas iluminadas dos prédios residenciais que nos rodeiam formam uma tapeçaria luminosa. Quanto um apartamento como este deve custar? Muito dinheiro, imagino. Milhões? Provavelmente. Tapetes sofisticados no chão, enormes obras de arte moderna nas paredes, borrifos claros e listas coloridas, formas grandes e arrojadas. Há uma pintura pequena, perto de mim, de uma mulher segurando uma espécie de vaso, com uma janela atrás. Vejo a assinatura no canto inferior direito, Matisse. Certo. Puta merda. Não entendo muito de arte, mas até eu já ouvi falar de Matisse. E por toda parte, expostas em mesinhas, há pequenas estatuetas e delicados vasos de vidro. Aposto que até mesmo o menor deles me renderia mais do que ganhei em um ano inteiro naquele bar de merda. Seria tão fácil surrupiar-o. De repente, tenho a sensação de estar sendo observada. Levanto o rosto e encontro dois olhos. Pintados, não reais. Um grande retrato, um homem sentado em uma poltrona. Mandíbula e nariz marcados, cabelos grisalhos nas têmporas. Bonito, embora com aparência um pouco cruel. É a boca, talvez, sua curvatura. O curioso é que ele é familiar. Tenho a impressão de já ter visto seu rosto, mas não me lembro de jeito nenhum onde. Será que é alguém razoavelmente famoso? Um político ou algo assim? Mas não tenho certeza se reconheceria um político qualquer. Muito menos francês, afinal não sei nada sobre essas coisas. Então deve ser de outro lugar. Mas onde é que? Meu marido, Jacques, de Sophie, atrás de mim. Ele está viajando a negócios no momento, mas tenho certeza de que vai ficar. Uma pequena hesitação, ansioso para conhecer você. Ele parece poderoso. Rico, obviamente rico, basta dar uma olhada neste bendito lugar. O que ele faz? Ele trabalha com vinhos. Isso explica os milhares de garrafas na adega. A cave também deve pertencer a ela e ao marido. Em seguida, meus olhos são atraídos para uma estranha composição na parede oposta. De início, acho que é alguma instalação de arte abstrata. Mas, ao olhar novamente, percebo que é uma exibição de armas antigas. Cada uma com uma protuberância afiada em forma de lâmina presa à extremidade. Sofia acompanha meu olhar. São da Primeira Guerra Mundial. Jacques gosta de colecionar antiguidades. Está faltando uma. Observo. Sim, está no concerto. Elas exigem mais manutenção do que você imagina. Bom, diz ela, secamente, venha conhecer os outros. Vamos na direção da estante de livros. Só nesse momento me dou conta da presença de pessoas logo atrás. Quando a contornamos, eu os vejo, um de frente para o outro, em dois sofás de cor creme. Mimi, do quarto andar, e, Antônio, do primeiro. Ele me encara como se estivesse tão satisfeito em me ver quanto estou ao vê-lo. Imagino que seja o tipo de vizinho de quem se mantém distância, evitando que se meta em sua vida. Quando olho de novo, ele ainda está me encarando. Um calafrio percorre minha espinha. É um grupo tão aleatório de pessoas, com nada em comum entre si além do fato de morarem perto uns dos outros. A estranha e quieta Mimi, que não deve ter mais de 19 ou 20 anos. Antônio, um fracassado de meia-idade. E Sophie, com sua seda e seus diamantes. Sobre o que eles poderiam estar falando agora há pouco, não parecia uma conversa educada e amistosa entre vizinhos. Sinto os olhos deles em mim, todos me observando como se eu fosse um espécime desconhecido levado para um laboratório. L.S. Dangereuze. Tenho certeza de que não ouvi errado. Gostaria de uma taça de vinho? Oferece Sophie. Ah, sim. Obrigada. Ela pega a garrafa e, enquanto vinha servido em uma taça, vejo a imagem dourada do castelo no rótulo e percebo que já a vi antes. É igual à da garrafa que peguei na adega lá embaixo. Bebo um longo gole. Estou precisando. Sinto os três me observando. São eles que detêm o poder nesta sala, o conhecimento. Não gosto disso. Eu me sinto em desvantagem, encurralada. E então penso, foda-se. Um deles deve saber de alguma coisa sobre o que aconteceu com Ben. Esta é a minha chance. Ainda não tive notícias do Ben, digo.
Quer saber, estou realmente começando a achar que alguma coisa aconteceu com ele. Quero arrancá-lo de seu silêncio vigilante, então digo, quando fui falar com a polícia hoje. Acontece tudo muito rápido, rápido demais para que eu veja como foi. Mas há uma comoção repentina e noto que a garota, Mimi, derramou sua taça de vinho. O líquido carmesim respingou no tapete em uma das pernas do sofá. Ninguém se move por um segundo. Talvez os outros dois estejam, como eu, observando o líquido escuro penetrar no tecido e se sentindo gratos por não terem sido eles. O rosto da garota está lívido, vermelho como beterraba. Merde, diz ela. Está tudo bem, diz Sophie. Paz de problema. Mas sua voz é dura e fria como aço. Capítulo 34. Mimi, quarto andar. Putain. Quero ir embora daqui imediatamente, mas isso causaria outra cena. Então não posso. Tenho que ficar sentada e aguentar todos me encarando. Ela me encarando. O ruído branco na minha mente se torna um chiado ensurdecedor. De repente, sinto a náusea crescendo dentro de mim. Preciso sair da sala. É o único jeito. Sinto que não estou totalmente no controle de mim mesma. A taça de vinho. Nem ao menos sei se foi um acidente ou se fiz de propósito. Dou um pulo do sofá. Ainda sinto que ela está me observando. Cambaleio pelo corredor e chego ao banheiro. Controle-se, Mimi. Putain de merde. Controle-se. Porra. Vômito no vaso sanitário e em seguida me olho no espelho. Meus olhos estão rosados por causa dos vasos sanguíneos rompidos. Por um momento, acredito realmente que o vejo surgindo atrás de mim. Aquele sorriso dele, que parecia um segredo compartilhado apenas por nós dois. Eu poderia observá-lo por horas. Aquelas noites quentes do início do outono, enquanto ele trabalhava à sua mesa com todas as janelas abertas, eu ficava deitada na cama com o ventilador, soprando ar frio em minha nuca e as luzes apagadas para que ele não me visse nas sombras. Era como vê-lo em um palco. Às vezes, ele andava pelo apartamento sem camisa. Uma vez, com apenas uma toalha enrolada na cintura, vi a sombra escura dos pelos em seu peito, aquela linha de pelos que formava um triângulo do abdômen até embaixo da toalha. Um homem, não um menino. Ele quase nunca se lembrava de fechar as venezianas. Ou talvez as deixasse abertas de propósito. Peguei meu material de pintura. Ele era meu novo tema favorito. Eu nunca tinha pintado tão bem. Nunca havia preenchido a tela tão rápido. Normalmente, tinha que parar, avaliar, corrigir meus erros. Mas com ele não precisava. Imaginei que um dia, talvez, pedisse para ele posar para mim. Às vezes eu ouvia sua música atravessar o pátio. Parecia que ele queria que eu ouvisse. Talvez até estivesse tocando para mim. Certa noite, ele olhou para cima e me flagrou observando. Meu coração parou. Putain. Eu o vinha observando havia tanto tempo que esqueci que ele também podia me ver. Foi muito constrangedor. Mas então ele ergueu a mão para mim. Como fez naquele primeiro dia, quando o vimos chegando de Uber. Só que naquela ocasião ele estava apenas dizendo oi. E era para Camille também. Sobretudo para Camille, provavelmente com seu biquíni minúsculo. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez era só para mim. Ergui a mão em resposta. Parecia um gesto particular entre nós dois. E ele sorriu. Sei que tenho tendência a ficar um pouco fixada. Um pouco obcecada. Mas eu tinha a impressão de que Ben também era obsessivo. Ele ficava sentado ali, digitando até meia-noite, às vezes mais tarde. Em algumas ocasiões, com um cigarro na boca. De vez em quando eu também fumava. Era quase como se estivéssemos fumando juntos. Eu observava até meus olhos arderem. Agora, no banheiro, jogo água fria no rosto, enxago a acidez do vômito da boca. Tento respirar, porque concordei em vir esta noite. Penso em Camille, colocando pequena cesta de vime no braço, indo para a cidade mais cedo para se divertir com amigos, livre, leve e solta. Não presa aqui como eu, sem amigos sozinha. Como eu queria trocar de lugar com ela. De repente, eu ouço falando, tão claramente como se estivesse atrás de mim, sussurrando em meu ouvido, seu hálito quente na minha pele. Você é forte, Mimi. Eu sei que é. Muito mais do que todos pensam. Capítulo 35. Geis. Há um longo silêncio depois que Mimi desaparece. Bebo um gole do meu vinho. Então, digo, por fim, como todos vocês, sou interrompida pelo som de uma batida na porta. A batida parece ecoar indefinidamente no silêncio. Sophie Meunier se levanta para atender. Antônio e eu somos deixados frente a frente. Ele me encara, impassível. Penso nele quebrando aquela garrafa em seu apartamento enquanto eu observava pelo olho mágico e na violência do gesto. Penso naquela cena com a esposa dele no pátio. E então, baixinho, ele sussurra para mim. O que você está fazendo aqui, garotinha? Ainda não entendeu o recado. Bebo um gole da minha taça. Estou saboreando um pouco deste excelente vinho, digo a ele. Não sou tão irreverente quanto eu esperava, pois minha voz vacila. Gosto de achar que não há muitas coisas que me dão medo. Mas esse cara me causa arrepios. Nicholas. Ouço Sophie dizer, usando a pronúncia francesa do nome. E então, em inglês, seja bem-vindo. Venha se juntar a nós.
Quer beber alguma coisa? Nick, parte de mim se sente aliviada com a presença dele, por eu não estar mais sozinha com essas pessoas. Ao mesmo tempo, me pergunto o que ele está fazendo aqui. Alguns instantes depois, ele contorna a estante de livros atrás de Sophie Meunier, segurando uma taça de vinho. Aparentemente, morar em Paris deu a ele mais estilo do que um britânico comum. Está usando calça azul marinho e camisa branca, aberta no pescoço e destacando com perfeição seu bronzeado. Seu cabelo dourado escuro e ondulado está penteado para trás. Ele parece saído de um anúncio de perfume. Lindo, reservado. Eu me forço a parar. O que estou fazendo? Cobiçando esse cara? Jace, diz Sophie, este é o Nicholas. Nick sorri para mim. Oi. Ele se volta para Sophie. A Jace e eu já nos conhecemos. Há uma pausa um pouco constrangedora. Isso é apenas algo que os ricos que moram em apartamentos como este fazem. Confraternizam. Eles não se parecem com nenhum dos vizinhos que já tive. Mas, pensando bem, não morei em vizinhanças muito boas. Sophie abre um sorriso glacial. Por que não mostra para Jace a vista do jardim no terraço? Nicholas? Claro. Nick se vira para mim. Jace, quer vir dar uma olhada? Sinto que Sophie está tentando se livrar de mim, mas ao mesmo tempo é uma chance de falar com Nick sem que os outros escutem. Eu o sigo, passando pela estante e subindo outro lance de escada. Ele abre uma porta. Você primeiro. Tenho que passar por ele enquanto segura a porta aberta, perto o suficiente para sentir o perfume de sua colônia cara, o leve aroma de seu suor. Uma lufada de ar gelado me atinge primeiro. Em seguida, o céu noturno, as luzes lá embaixo. A cidade se estendendo diante de mim como um mapa iluminado, as faixas reluzentes das ruas serpenteando em todas as direções, o brilho vermelho embaçado das lanternas traseiras dos carros. Por um segundo, tenho a sensação de ter dado um passo em pleno ar. Recuo. Não exatamente no ar. Mas não há muito me separando das ruas 5 andares abaixo, além de uma grade de ferro de aparência frágil. De repente, luzes começam a zumbir ao nosso redor. Devem ter sido acionadas por algum sensor. Agora vejo arbustos até árvores em enormes vasos de cerâmica, uma grande roseira que ainda ostenta algumas flores brancas, estátuas não muito diferentes daquela que se despedaçou no pátio. Nick sobe em seguida. Como fiquei paralisada onde estava, olhando, não lhe dei nenhum espaço, de forma que ele fica parado bem perto de mim. Sinto o calor de sua respiração em minha nuca, um contraste nítido com o ar gelado. Tenho um impulso repentino e despropositado de me recostar nele. Qual seria a reação dele se eu fizesse isso? Será que se afastaria? Ao mesmo tempo, no entanto, sinto uma ânsia igualmente despropositada de mergulhar na noite. É como se eu pudesse nadar nela. Quando está tão alto assim, você não tem vontade de pular? Tenho. Responde Nick, e me dou conta de que devo ter falado aquilo em voz alta. Eu me viro para ele. Mal consigo distingui-lo, apenas uma silhueta escura contrastando com o brilho das luzes atrás. Mas ele é alto. Assim tão perto, percebo nossa diferença de altura. Ele dá um passinho para trás. Olho para o alto e percebo que há mais um andar acima de nós. Janelas escuras, pequenas e empoeiradas, com ela enroscada nelas, como um cenário de conto de fadas. Não ficaria surpresa se visse um rosto fantasmagórico ali. O que tem ali? Ele segue meu olhar. Ah, são as antigas chambres de Bonnie, onde ficavam os quartos dos empregados. Deve ser para onde a escada de madeira leva. Então ele aponta de volta para a cidade. A vista daqui é linda, não é? É incrível. Quanto você acha que custa um lugar como este? Alguns milhões? Mais que isso. Não faço ideia. Mas ele deve fazer alguma ideia. Deve saber quanto vale seu apartamento. Isso provavelmente o deixa constrangido. Suspeito que ele seja educado demais para falar sobre essas coisas. Você teve alguma notícia? Pergunto. Daquele cara da delegacia? Blanchot? Infelizmente, não. É estranho não ver sua expressão. Eu sei que é frustrante. Mas só se passaram algumas horas. Vamos dar um tempo. Sinto uma onda de desespero. Claro que ele está certo. Claro que faz pouco tempo. Mas não consigo conter o pânico por não estar mais perto de encontrar bem. E por não estar mais perto de decifrar nenhuma dessas pessoas. Vocês todos parecem se dar muito bem, digo, tentando manter o tom leve. Nick dá uma breve risada. Eu não diria isso. Mas vocês se reúnem com frequência? Nunca bebi com meus vizinhos. Consigo ouvi-lo dando de ombros. Não com muita frequência. Às vezes. Ei, você quer um cigarro? Ah, claro. Obrigada. Ouço o clique do isqueiro e, quando a chama se acende, vejo seu rosto se iluminar. Seus olhos são buracos negros, vazios como os da estátua no pátio. Ele me passa o cigarro, e sinto o toque rápido e quente dos seus dedos, em seguida sua respiração no meu rosto quando me inclino para ele acender. O arrepio de algo no ar entre nós. Dou uma tragada. Acho que a Sophie não gosta muito de mim. Ele dá de ombros. Ela não gosta muito de ninguém. E o Jacques, marido dela, aquele no retrato enorme. Como ele é. Nick faz uma careta. Um babaca, para ser sincero. E ela definitivamente está com ele só pelo dinheiro. Quase engasgo com a fumaça do cigarro. Foi tão casual o comentário dele, mas com uma ênfase real no babaca. Eu me pergunto o que ele tem contra o casal. E se está claro que não é muito fã deles, que merda ele está fazendo vindo beber em seu apartamento? E aquele sujeito do apartamento de baixo, o Antony? Pergunto. Não acredito que ela o tenha convidado.
Fico surpresa até mesmo de ela deixar que ele se sente no sofá. E, quando cheguei, ele me disse para dar o fora daqui. Um poço de hostilidade. Nick dá de ombros. Bem, não é desculpa, mas ele acabou de ser abandonado pela mulher. Sério? Se quer saber, acho que ela escapou de uma furada. Olha só, diz ele, apontando para trás de mim. Dá para ver essa creco-eura ali. Claramente ele não quer mais falar sobre os vizinhos. Observamos juntos a catedral, iluminada, parecendo flutuar sobre a cidade como um grande fantasma branco. E a distância? Sim, ali, vejo a Torre Eiffel. Por alguns segundos, ela se acende como um fogo de artifício gigante e milhares de luzes em movimento brilham para cima e para baixo por toda a sua extensão. De repente, tenho noção de como esta cidade é enorme e desconhecida. Bem está lá fora em algum lugar, eu acho, eu espero. De novo, tenho aquela sensação de desespero. Eu me dou uma chacoalhada mental. Tem de haver mais alguma coisa que eu possa descobrir, algum ângulo novo que não explorei. Eu me viro para Nick. O Ben nunca mencionou que estava investigando, não é? Pergunto. O que ele estava escrevendo? A tal matéria investigativa. Ele não me disse nada sobre isso. Até onde eu sabia, ainda estava trabalhando com críticas de restaurantes, esse tipo de coisa. Mas isso é típico dele, não é? Penso ter ouvido um tom de amargura. Como assim? Bem, eu me pergunto se alguém realmente conhece o verdadeiro Benjamin Daniels. Vai querer dizer isso para mim? Penso. Ainda assim, me pergunto o que exatamente Nick quis dizer. De qualquer forma, é o que ele sempre quis fazer. Parece diferente agora, mais melancólico. Jornalismo investigativo. Isso ou escrever um romance. Eu me lembro de lhe dizer que queria escrever alguma coisa que deixasse a mãe de vocês orgulhosa. Ele comentou isso durante a viagem. Você quer dizer aquela viagem que fizeram depois da faculdade? A maneira como ele disse a viagem fez com que soasse importante. A viagem. Penso no protetor de tela. Algum instinto me diz para continuar explorando o assunto. Como foi? Vocês viajaram por toda a Europa, não foi? Sim. Seu tom muda de novo, mais leve, animado. Passamos o verão inteiro viajando. Éramos 4, 2 outros caras, bem eu. Quer dizer, foi um perrengue. Trens sujos e sem ar-condicionado, banheiros entupidos. Dias, semanas, dormindo sentados em bancos de plástico duro, comendo pão velho, mal lavando nossas roupas. E então, quando conseguíamos lavá-las, tínhamos que usar lavanderias. Ele parece empolgado. Querido, penso, se você acha que isso é passar perrengue, não sabe a sorte que tem. Visualizo seu apartamento minimalista, os alto-falantes Bang & Olufsen, o iMac, toda aquela riqueza furtiva. Eu meio que gostaria de odiá-lo por isso, mas não consigo. Há algo de melancólico nele. Eu me lembro da oxicodona no banheiro. Para onde vocês foram? Pergunto. Para tudo quanto é lugar. Um dia estávamos em Praga, no outro, em Viena, alguns dias depois, em Budapeste. Às vezes simplesmente passávamos uma semana indo à praia frequentando casas noturnas todas as noites, como fizemos em Barcelona. E perdemos um fim de semana inteiro depois de uma intoxicação alimentar em Istambul. Eu aceno com a cabeça, como se soubesse do que ele está falando, mas não tenho certeza se conseguiria apontar todos aqueles lugares em um mapa. Então era isso que o Ben estava fazendo, digo. Parece bem diferente de um quarto e sala em Aringe. Onde fica Aringe? Olho para ele, intrigada. Até pronunciou o nome errado. Mas é claro que um garoto rico como ele nunca teria ouvido falar desse lugar. Norte de Londres. É de onde nós somos. Bem eu. Já naquela época, ele mal podia esperar para ir embora. Viajar. Na verdade, isso me fez lembrar de uma coisa. O quê? Minha mãe. Ela costumava nos deixar sozinhos muitas vezes, quando saía. Ela trabalhava por turnos e nos trancava em casa por volta das 6, para não nos metermos em confusão. Aquela área da cidade pode ser bem violenta. E nós ficávamos muito entediados. O Azuben tinha um globo terrestre antigo. Você sabe, um daqueles iluminados. Ele passava horas girando o globo, apontando os lugares aonde poderíamos ir descrevendo-os para mim. Mercados de especiarias, mares turquesa, cidades no topo de montanhas. Só Deus sabe como ele sabia essas coisas. Na verdade, provavelmente inventou tudo. Eu me desvencilho da lembrança. Acho que nunca falei com ninguém sobre isso. Enfim, parece que vocês se divertiram. A foto no seu descanso de tela era de Amsterdã, não era? Eu olho para Nick, mas ele está encarando a noite. Minha pergunta fica pairando no ar frio do outono.